que é tão difícil ter um bom copy, cara? Qual que é o pior momento para contratar um copywriter? É próximo do seu lançamento. Porra, vai dar merda. Nós saímos da era da audiência e nós entramos na era da influência. Se eu me dá um conselho agora, o que eu devo fazer? Se você quiser, daqui a 5 anos, estar no mercado digital, você já precisa se preocupar agora em começar a criar isso daqui. Pega um conteúdo mais denso, distribua para chamar a atenção das pessoas, tá? Pelo amor de Deus, não é raiz e Nutella, não. Só que lembra, não é o diabo que mora nos detalhes, o que mora no detalhe é a conversão. Só que o que acontece? Porque as pessoas, elas não davam nem joinha quando a resposta ia bem, nem finalzinho quando a resposta ia mal, e quando a resposta ia mal, o pessoal geralmente abandonava o chat. O ChatGPT acreditou que toda vez que ele fez aquelas coisas que era como copywriter, estava certo. Então, quando você coloca copywriter extremamente persuasivo, hoje só está sendo lixo. Que diabos está acontecendo com o mercado de copy? A galera vem pedindo o salário de CEO de multinacional, percentual do negócio e não consegue formular uma frase. Porque basicamente se vendeu em escala um monte de curso bosta. Já conheci alguns treinamentos, infelizmente, de copyright, o pessoal nem fala sobre pesquisa. O copywriter tem que ser um grande pesquisador. Tem que ser um bom pesquisador, não é sério. Seja muito bem-vindo, eu sou Felipe Gobi, esse aqui é o Papo de Bastidores e eu quero te dizer por que eu criei esse podcast. Primeiro porque esse é o tipo de conteúdo que eu consumo quando eu tô em academia, quando eu tô fazendo exercício, são entrevistas com empreendedores, com empresários e pessoas interessantes com os quais eu posso aprender. Segundo, são conversas como essas que abrem a nossa cabeça. Lá em 2020, quando a gente estava passando por um período turbulento na empresa por causa da pandemia, foram conversas com conselheiros e empreendedores que me deram perspectiva e me fizeram chegar onde eu tô aqui hoje. Um negócio com mais de 100 milhões de faturamento pela internet, com um time 100% remoto e muita bagagem nesse aprendizado. E por último, eu quero me desafiar. Eu tô num ano de me desafiar, eu tô num período onde eu tô me desafiando. É comum quando a gente atinge um certo resultado, a gente tender a se acomodar. E eu não quero passar por isso, então eu tô sempre me colocando em movimento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você tá vendo ou escutando esse podcast, mas hoje eu tenho a honra de receber aqui André Cia, um dos caras... André, eu tenho uma coisa para falar para introduzir o nosso papo. Eu lembro que eu fui num curso seu, numa imersão, acho que foi 2018, junto com o Felipe Adam, não sei lá se foi 2018 ou 2019, e uma das coisas que mais me impactou, obviamente o conteúdo foi foda, né, foi muito massa, mas uma coisa que me impactou pra caramba, você chamou uma pessoa da plateia e você criou, acho que era um vídeo de vendas ou um pitch ao vivo ali na hora. Eu falei assim, caralho, o cara tem que ter muito domínio pra fazer isso, né, chegar e montar um pitch, ficou redondo o negócio, ficou interessante, é óbvio que tem todos os ajustes, mas... Puxou ali na lata, quem sabe faz ao vivo, então chega aqui, fala o que é seu produto, o que é seu público e pau, desceu o pitch lá. Então, porra, animal. Então já queria aproveitar essa introdução para passar a bola para você e falar, cara, quem é André Cia na fila do pão? Fala pra galera o que você faz hoje aí, pra galera te conhecer. Maravilha. E aí, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é André Cia. Cia não é nome artístico, é sobrenome mesmo, já nasci em empresa, né? André e companhia. André e companhia. Estou no mercado digital desde 2014, né? E até você não sabe, mas a gente estava aqui falando nos bastidores sobre a evolução do mercado, ou como que o mercado mudou, né? Acompanhei várias ondas, desde o início até o começo do declínio e mudança do lançamento, o perpétuo no Brasil, os funis, as ondas do high ticket, ou seja, já tenho acompanhado bastante coisa. E o meu objetivo hoje é lógico que com as perguntas do Gobi é poder estar orientando, poder estar ajudando, compartilhando um pouquinho mais da minha experiência, né? E, poxa, embora tenha gerado bastante resultados, talvez a única diferença que eu tenho de você que está assistindo seja tempo, né? 10 anos de experiência faz com que a gente pense bastante histórias, mas tenho certeza que daqui dependendo do tempo que você tem de mercado, daqui a alguns anos eu vou estar ouvindo o seu podcast, talvez com o Gobi, para você contar suas experiências também. Então, esse sou eu. Né? Um copywriter, né? Hoje você foca só em copy, né, Cia? Não desvia atenção com nada, né? Hoje você tem a formação de copy, você tem a escola, que é CopyU, né? Hoje você tá focando em quê, exatamente? Então, assim, ó, não dá para criar bons copywriters que não entendam de estratégias, que não entendam de algumas outras técnicas e não entendam de outro contexto. Concordo, velho.
quando a gente para pensar, para analisar realmente a parte de copy, de escrita persuasiva, né, a gente entende que, poxa, persuasiva para quem? Persuasiva em qual contexto? Persuasiva para qual campanha? Então, uma formação ou qualquer educação de copyright tem que abordar estratégias, tem que abordar técnicas, tem que abordar um contexto geral, seja de funil, de lançamento, de perpétuo, seja de high ticket. Então, embora o meu assunto, e sempre vai ser o meu cerne, vai ser copyright, até aprendi copywriting para inteligência artificial também ao longo da minha carreira, cara, não dá para ensinar apenas técnicas de escrita. Tá? Amo as técnicas de escrita, inclusive o pitch que você mencionou logo no começo. Fica fácil fazer quando você já aprende uma estrutura, né? Acho que foi em 2018, então já conhecia as estruturas, já dominava as estruturas, e aí dá a impressão que é mágica, mas não é mágica, é técnica. Mas, cara, é necessário também estar desenvolvendo a inteligência do mercado. E aí, Gob, talvez combine muito com o papo que a gente já vai bater. E, cara, como que esse mercado muda? Esse mercado muda constantemente. Isso que eu queria puxar contigo, cara, porque muita gente fala, né, talvez ser um pouco de conhecimento, ou tendo conhecimento mesmo, mas eu não sei o que aconteceu, que antigamente a gente convertia público frio com lançamentos, a gente fazia lançamentos, captava lá centenas de milhares de leads e tinha uma conversão que fazia sentido para esse volume de leads, a gente conseguia converter em 1%, um e pouco, ou até mais, dependendo do mercado. E hoje já não estou vendo isso, cara. Hoje a gente tem uns mentorados, a gente tem uns alunos aqui, e nós mesmos, tá? A gente meio que veio parando de fazer lançamento para público frio. Então isso vem se tornando mais um modelo de aquisição do que qualquer outra coisa. E aí eu queria a sua visão, você que entende dessa parte de comunicação, você que está no mercado há mais tempo, na sua visão, o que mudou, cara? Assim, E ó, eu vou dizer, para nós parou de funcionar em 2021, tá? Não foi nem pós-pandemia, foi na pandemia, parou de funcionar. Parou. Público frio, cara, CAC negativo, né? O CAC muito alto, dando resultado, margem de contribuição negativa, ou seja, a cada público frio estava comendo o meu resultado, ao invés de trazer resultado. Então eu trazia resultado com público quente e, enfim, tráfego orgânico, e o frio vinha comendo parte dessa margem, sobrava menos dinheiro no caixa. Quando a gente começou a melhorar o tracking, né, começou a destrinchar a coisa, a gente falou, opa, tá dando ruim aqui. E eu entendo que esse refino da copy, cara, esse refino do público é uma coisa que leva tempo. Você entender a fundo o público, escrever muito bem para esse público. E cara, aí assim, a gente meio que abandonou. Qual que é a sua visão? O que aconteceu, cara? O mercado realmente amadureceu, tá mais sofisticado, o nível de consciência tá maior, tá menor? Qual que é a sua visão, sua análise sobre isso, cara? Vamos lá, se a gente parar para lembrar, antes da pandemia as coisas elas estavam assim. Os anos pré-pandemia estavam mais. Cresceu, o mercado digital cresceu, deu uma estabilizada pré-pandemia. Na pandemia cresceu, a gente percebeu que as plataformas estavam batendo recorde de vendas, alguns experts batendo recorde de vendas, por quê? Porque aí havia o tempo da pessoa poder consumir o conteúdo. Os lançamentos, eles passaram, inclusive o Bruno Gimenez, né, criador do Método Possuído, que era o lançamento ao vivo, foi genial aquela estratégia do Bruno Gimenez. Então as pessoas tinham mais tempo de tela, a gente podia fazer eventos, mas o que aconteceu? Como qualquer mercado, tem uma frase, eu não me lembro qual que é o autor, tá, mas ele é do marketing americano. Ele diz o seguinte, que marketers who rule, eu não sei, minha pronúncia em inglês é péssima, marketers who ruins everything, ou seja, os marqueteiros arruinam tudo, e é verdade. O que aconteceu? Eu falo isso pra caralho, velho. A gente destrói todas as ferramentas. ManyChat. Lembra do ManyChat que disparava pra caralho? Acabou, meu irmão. Agora é só 24 horas, velho. Pois é, então a gente acaba arruinando tudo, ou digamos assim, o marketing acaba arruinando tudo, porque, caramba, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar margem, a gente vai buscar escala, a gente vai buscar crescimento. Todo o marketing digital ele vem do conceito do marketing direto, e é bem lá atrás, não é marketing, especificamente marketing digital, é o marketing de oferta direta. Começou assim, e a oferta direta vendia muito bem. Depois, quando o Jeff Walker foi lá e desenvolveu a forma de lançamento, se eu não me engano, o primeiro rascunho dele foi de 2006, tá? O primeiro rascunho dele que chamava... Putz, eu esqueci o nome do programa antes de chamar Product Launch Formula. Cara, e foi um estouro. Só que o que acontece? Nós
entramos no mercado, mais pessoas foram entrando no mercado ao longo do tempo. Isso fez com que a audiência já começasse a entender e começar a colocar umas objeções falando o seguinte: opa, eu sei que não é gratuito, opa, eu sei que tem isso, opa, eu sei que tem aquilo. Ou seja, a audiência começou a esperar. Aí, pré-pandemia, as coisas estavam estabilizadas, tanto é que, se a gente notar, buscar em histórico de ferramentas, gateways de pagamento e até de produtor, a gente percebe que estava parecendo que a gente tinha chegado em um teto. Veio a pandemia, caraca, o pessoal colocou muito dinheiro no bolso, porque as pessoas estavam mais tempo em frente da tela assistindo as coisas, né? Estava todo mundo trancado em casa, o que a gente vai fazer? Vamos buscar informações, vamos buscar entretenimento, vamos buscar qualquer outras coisas. Buscamos por meio da internet. Então houve uma aceleração de vendas. Ainda durante a pandemia, começou a ter aquele efeito que foi um efeito assim, complicado. As pessoas falaram, cara, enjoei. Tá? Se a gente parar para pensar, e não foi afetado só o nosso mercado não, Gob, se a gente parar para pensar a live dos sertanejos, né, os sertanejos que faziam lives antes lotadíssimas nesse período de pandemia, eles não tinham como fazer show, eles precisavam fazer isso. Aí, ao longo do tempo, até as lives dos sertanejos começaram a cair, começaram a diminuir. E a audiência com muitas coisas para ver, muitas pessoas entraram no mercado, e não só no mercado de infoprodutos, mas também no mercado de influenciadores. A gente começou a ter uma guerra acirrada pela atenção. Então, se a gente parar para pensar, um aspecto humano que leva à compra, tá? Isso daqui é daquele... sabe aquele pêndulo do filme... Inception. Origem, né? Inception, né? Quando eu vi esse filme, eu falei, caraca, eu vou comprar um desse para sempre ficar do meu lado, para lembrar da importância das ideias. Ele tem uma frase que é o seguinte, não sei dizer exatamente a frase. Ele fala o seguinte, cara, a coisa mais importante, o vírus que se espalha mais na cabeça da pessoa é uma ideia. Só que o que acontece? Dentro da minha concepção, uma ideia ela tem que ser percebida como valiosa. E a percepção, que a gente está falando sobre a atenção inicial, ela começou a ser dividida. Aí, se a gente leva isso e para um contexto mais amplo, um contexto de negócios, não apenas de infoprodutos, mas um contexto de negócio, o que nós percebemos e qual cenário que nós estamos e qual cenário que a gente vai contar no futuro? Várias pessoas entram. Vou contar uma historinha aqui agora. Posso contar a historinha? Claro, mete bronca. Aí, cara, presta atenção. Então, vamos lá. Estamos no mercado, várias pessoas entram nesse mercado, várias pessoas começam a produzir conteúdo, e conteúdo geralmente, produziram conteúdo de dicas rápidas e tudo mais, e as pessoas quem recebe a atenção começou a dividir. Antes eu tinha um player para poder prestar atenção, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. A atenção é dividida. Vêm outros influencers que começam a trabalhar com essa atenção. Então não tenho mais 5, tenho 35. 100 pessoas. Essas pessoas, entre si, elas começam a competir. Nós, que trabalhamos com internet, começamos a competir pela atenção desse indivíduo. Esse indivíduo, ele todo o tempo a gente está massorando, colocando muito conteúdo nele. E aí existe uma concepção que eu criei, eu falei até para alguns alunos no começo desse ano, alunos da Copil, se eu não me engano. Falei o seguinte, nós saímos da era da audiência e nós entramos na era da influência. O que significa isso? Na era da audiência era a era do lançamento. Eu pagava uma grana, vinham pessoas novas, ou seja, se tornavam audiência, e a audiência chegava no final e falava, eu vou comprar o produto desse camarada. Hoje essas pessoas são uma audiência de tantas pessoas, tá? O cliente ele é audiência de tantas pessoas que eles não procuram mais alguém para ser mais uma nova pessoa para que ele seja a audiência dela. Ele procura alguém que consiga influenciar. Aí a gente tem um ponto. O que é a influência? Se a gente poder analisar. Isso que eu ia perguntar. A influência é a nossa capacidade de direcionar tanto a atenção, quanto o desejo, quanto o comportamento. Tá? Então, desejar a atenção, direcionar a atenção, falar, olha, isso é importante. Direcionar o desejo, falar, olha, é isso daqui que você... A gente canaliza, não é direcionar, é canalizar o desejo, falar isso daqui atende o desejo que você quer. E comportamento, age assim. Bom, dentro do contexto das redes sociais, da internet, que o conteúdo é passado muito rápido,
É difícil a gente desligar esse drive que foi criado na gente todo o tempo do digital de faça conteúdo cada vez mais rasos, que era o conteúdo que a gente fazia, que a gente se acostumou a fazer conteúdos rasos e rápidos, de rápido consumo, e tomar a decisão de criar influência, porque a influência ela não é rápida. A influência é um ponto de conexão onde a pessoa fala o seguinte, essa pessoa é interessante eu ouvir, essa pessoa ela tem realmente bagagem, ela não é rasa igual uma colher de chá, ela realmente tem profundidade, ela pode me ensinar e ela pode me ajudar a chegar a canalizar o meu desejo. Então, qual que é o ponto Dúvida, difícil de... Cia. Pois não, pode Dúvida. perguntar. Por exemplo, hoje, na minha visão, tá? Hoje, eu tenho gerado conteúdo. Esse podcast é um tipo de conteúdo que eu gosto de escutar, eu gosto de produzir. E outras coisas um pouco mais profundas. Mas eu tenho percebido que isso está na contramão, não do que a gente está vendo no mercado, porque, cara, Instagram, eu tomei meio que um asco do Instagram. E aí, porque é muito rápido, não consegue passar nada. Eu, pelo menos, não tenho essa habilidade, nem não sei se eu pretendo ter. Como que eu faço para influenciar a pessoa nesse contexto, já que assim, cara, se eu quiser subir esse trem, eu tenho que seguir as regras desse negócio para poder, né, para a audiência entender que eu tô ali e fazer. Mas como é que eu faço isso se, sei lá, se eu não tenho essa habilidade? Como é que eu influencio se eu não tô conseguindo nem tempo de tela da pessoa? Aí que tá, ó, por exemplo, você está fazendo um conteúdo grande aqui, um conteúdo profundo, um Sim. conteúdo denso. Esse conteúdo, É. como eu te disse, ele é interessante, mas ele vai ser interessante para as pessoas que vão se tornar não audiência, mas influência, tá? Uhum. Esse conteúdo aqui, quando a gente vê a estratégia lá atrás, quem cantou essa bola foi o Gary Vee há 600 anos atrás, de documentar ou criar cortes sobre Uhum. coisas interessantes para chamar a atenção, a gente fala assim, opa, estou entendendo como eu mato o jogo. Então, um conteúdo denso, como este, deve virar cortes que chamam a atenção, direcionar para pontos onde essas pessoas vão gerar conexão. Não dá para ter influência sem conexão, tá? Então, direcionar para o ponto onde vai gerar conexão da audiência, para que aí você busque a influência. Aí tem alguns pontos importantes e como você me deu a permissão nos bastidores para ser brutalmente honesto, vou ser brutalmente honesto. Vamos lá, existem conexões diferentes e a gente precisa entender qual é o tipo de conexão que a gente vai querer ter, tá? Por exemplo, você pode se conectar, você que está assistindo, tá? Você pode se conectar se você fala assim, cara, eu vou falar sobre assuntos polêmicos, vou dar minha opinião sobre. Você vai se conectar a algumas pessoas, vai se distanciar de outras, tá? Qual que é a grande vantagem? Esse conteúdo que vamos chamar de conteúdo quente, pauta quente. Por exemplo, você vê alguma coisa de política, vai lá falar. Se vê alguma coisa de religião, vai lá falar. Legal é que você vai atrair pessoas assim que vão falar assim, tipo, puxa, esse camarada ele fala tudo aquilo que eu não tenho coragem de falar. Ele está certo, gerou influência. Qual que é o ponto negativo disso? O ponto negativo é que você não pode mudar de opinião. Você não pode aprender novas coisas que levariam você a mudar de opinião. Então você tem que estar bem seguro sobre o posicionamento que você vai ter, chamado de posicionamento. Também um outro ponto negativo que eu tenho é que, cara, André C., eu acredito que, por exemplo, vamos pensar em termos políticos, tá? O camarada que é de direita, ele teve toda a vida dele, todas as razões da vida dele para ser de direita. O camarada que é de esquerda, ele teve toda a vida dele, todas as razões da vida dele para ser de esquerda. E quem sou eu na fila do pão para falar o seguinte, cara, esquece tudo que você viveu durante a sua infância, as influências dos seus pais, a influência que você teve pensando por si só para dizer que eu tô certo. Eu acho que é uma falta de respeito. Tá? A gente pode sim abordar pontos com as pessoas, mas sempre lembrando que a outra pessoa do outro lado, ela não é um burro, não é um monstro, ela simplesmente é uma pessoa que teve uma outra interpretação de vida. Então, quando a gente vai para esse ponto de influenciar por posicionamento, seja posicionamento político, religioso, posicionamento sexual, posicionamento de qualquer coisa, a gente vai atrair boa parte das pessoas, afastar as outras, mas eu vejo isso como algo que não gera uma conversa ou um diálogo. Eu vejo isso como algo que vai gerar uma ruptura dentro da sociedade. Tá? Como assim? Se ninguém conseguir mais conversar com pessoas diferentes de você, acabou a sociedade. Não tem por que a gente ter mais sociedade. Tá? Quando a gente para analisar o comportamento humano, tem um material do
caramba, do Robert Greene, que ele fala sobre como que os grupos rompem, né? Se eu não me engano, eu acho que está no livro As Leis da Natureza Humana, que fala sobre o problema dos grupos e facções. Se a gente dentro de sociedade começa a criar facções onde uma facção luta com a outra pelo domínio de poder, acabou o diálogo e eu gosto de conversar com pessoas diferentes. Então, primeiro ponto, posicionamento. Esse posicionamento, toma só cuidado, tá? Se eu gosto de falar disso, eu devo falar isso, eu sinto que essa é a minha missão. Então vai fundo, mete as caras, se posiciona como você quer, lembra que vai ter alguns probleminhas no meio do caminho. Aí tem um posicionamento frio, que é o que geralmente empreendedores dentro do digital, entenda não só pessoas que vendem produtos digitais, mas pessoas que vendem qualquer coisa na internet, faz que é o posicionamento instrucional. Ou seja, eu estou passando instrução para outras pessoas. Quando eu passo instrução para outras pessoas, eu tenho que, de um jeito ou de outro, elencar as capacidades cognitivas para que a pessoa entenda sobre uma coisa, entenda sobre um pensamento, entenda sobre algo, para que ela consiga desenvolver uma habilidade. Então ele já é um tipo de comunicação mais frio e procedural. Quando a gente tem esse tipo de comunicação, por exemplo, igual eu estou tendo agora, explicando passo a passo, a gente ganha influência, porém a gente vai perdendo um pouquinho de audiência. Tá? A audiência aqui fala o seguinte, caraca, velho, eu queria só me divertir. Aí também existe um outro jeito, tá? Que tem, isso daqui é muito difícil, muito difícil, muito difícil. Tem algumas pessoas que conseguem isso muito bem. Misha Menezes consegue isso de um jeito fantástico, Ladeirinha também consegue isso de um jeito fantástico, que são pessoas que têm uma veia muito boa para piada. Cleiton Maranhão, pena que o Cleiton não faz tanto conteúdo, mas Cleiton é ótimo no conteúdo um pouquinho mais humorado, onde consegue passar os conceitos de um jeito com humor que fica mais leve. Cadu Neiva também consegue fazer os anúncios dele também, você percebe que também tem uma pegada de humor que é um pouquinho mais difícil, ou seja, eles conseguem estar ali, é procedural, é procedimento, mas eles conseguem colocar um pouquinho de humor. Aí, como que eu faço para alcançar todo o público? Eu penso sempre no meu conteúdo matriz. Conteúdo matriz é esse conteúdo denso que vai dar forma às coisas, que vai fazer com que as pessoas falem, caraca, o Joãozinho é minha escolha número 1, a Mariazinha é minha escolha número 1, e desse conteúdo eu já programo ele para gravar, pensando em cortes, tá? E se a gente parar para pensar, o Pablo Marçal fez muito bem a estratégia de cortes dele, tanto é que para analisar, e ó, não estou falando sobre política aqui, você que está assistindo, tá? Ou você pode também gostar ou não gostar das pessoas que eu estou falando, mas a gente sempre vai respeitar a pessoa e o trabalho. A gente pode não gostar das atitudes, mas a pessoa e o trabalho a gente respeita. Pablo Marçal fez um trabalho excelente de cortes, que fez com que ele conseguisse uma autoridade. Isso, fenomenal. Que ele conseguisse uma autoridade gigantesca durante o período da eleição, e essa distribuição de cortes, ela pega aquele ponto da atenção. Aí tem o corte da atenção, faço a distribuição, a pessoa entende que existe um conteúdo mais profundo, ela é pega pela atenção, vai para um conteúdo profundo e fala assim, caramba, essa pessoa entende daquilo que eu quero resolver. Basicamente, esse é o Paranauê. Aí, o que vai acontecer em 2025, 2026? Como vai ficar gravado, você pode comprovar. Se a gente sai da era da audiência e a gente vai para a era da influência, tá? Daqui a 2 aninhos, 2026, não sei se vai ser 2025, 2026 ou 2027, mas daqui a pouco a gente começa a entrar na grande era das comunidades. Eu não estou falando da comunidade de treinamentos pagos. Eu estou falando da comunidade que vem das facções. O que é a facção? Imagine, por exemplo, todo mundo quando está tendo o Jogo do Brasil, torce para o Brasil. Mas quando está tendo o Campeonato Paulista, alguns vão torcer para o Palmeiras, outros para o Corinthians, outros para o São Paulo, outros para o Santos e etc. Então as facções são esses pequenos times. E aí, quando a gente para analisar o que acontece para o produtor digital, para o expert, vai ser interessante com que ele seja aliado ou parceiro de outros times para poder fazer o campeonatinho deles, para poder fazer o joguinho deles, não necessariamente concorrentes, tá? Ou, quer dizer, na verdade, todo mundo concorre com todo mundo pela atenção na internet. Mas vai Como ser... seria isso, Josiah? Perdão? Como que seria isso daí? Vamos lá. Vou contar a sua história, Gobi.
tá bem? O Gobi vai lá e ele fala o seguinte, caramba, eu preciso agora, tá? Agora eu atraí pessoas, eu estou criando influência com as pessoas. Aí o Gobi vai falar o seguinte, puxa vida, eu preciso me tornar praticamente um time. As pessoas, elas precisam defender a minha marca, elas precisam defender o meu negócio. Basicamente é transformar o pessoal num time, os torcedores do meu time. Gobi, com boa entrega, com um bom cuidado aos alunos, começa a fazer com que as pessoas elas não comprem mais o produto do Gobi, o treinamento do Gobi, elas comprem o Gobi. Elas compram o Gobi. Poxa vida, eu confio tanto no Gobi que se amanhã ele decidir vender saco de cimento, se ele recomendou vai estar bom. Só que o que acontece? O Gobi, como um time de futebol, ele vai precisar ter parcerias com outras pessoas que também têm torcedores, para que esses torcedores eles indiquem o Gobi como, olha, se você precisa saber bem deste nicho, bem dessa coisa, bem disso daqui, fala com o Gobi. Então a gente começa a entrar na influência de bolhas, na influência de comunidades, porque a sociedade humana ela passa por isso. A gente não está replicando, nós não estamos criando algo novo, tá? Nós não estamos criando algo novo. De onde que vem esse sentido? Quando a gente vai estudar lá a evolução humana e tudo mais, o ser humano ele começou da seguinte forma. Um monte de gente se reuniu porque tinha o tigre dente de sabre ali e o pessoal não queria ser morto por ele, ou os outros animaizinhos da floresta. Então as pessoas não queriam ser mortas por ele, porque, poxa vida, vamos fazer o quê? Vamos se unir. Aí, o que aconteceu? As pessoas que falavam mais alto, digamos assim, que eram mais fortes, elas começaram a aglomerar pessoas em volta. Vamos ficar perto desse camarada, porque esse camarada aqui ele consegue, ele é o que fala mais alto, ele fala mais forte, que foi a hora dos líderes tribais. Aí o que aconteceu? Os líderes tribais chegou a um ponto que ele falava o seguinte, caraca, velho, tá ficando difícil, agora eu não posso mais mandar nas pessoas. Eu não posso mais dizer o seguinte, que esse é o caminho, eu preciso influenciar, eu preciso provar. Aí a gente já está dando um salto evolucionário enorme, a gente está falando na época que a gente começou a ter os parlamentos, que a gente começou a ter a política movimentada, onde senadores na Roma Antiga falavam, ou seja, a gente começa a mudar um pouquinho. Opa, alguém me influencia a tomar decisão. Eu acredito, o imperador pode ser o que manda, mas caramba, eu vou eleger esse camarada aqui. Aí se a gente vai um pouquinho mais para frente, rodando mais ou menos na época que a gente está agora, o que acontece? Foi dividido os times de futebol, que chamam partidos políticos. Esses partidos, cada um exerce sua fonte de poder, o camarada tá lá e fala o seguinte, não importa qual é o candidato do partido, e lembra, galera, a gente não tá falando sobre política aqui, não importa qual é o candidato do partido, eu vou defender esse partido. Então esse é um processo humano evolucionário, onde a gente está falando sempre do conceito tipo assim, principalmente a partir do ponto 2, tá? Então, aquele ponto onde era o líder, o ponto aqui, ponto da audiência, quem fala mais alto, ponto da influência, o ponto que a gente tá, e depois ponto da comunidade dos tribos, só para ficar fácil a gente lembrar, tá? Então, quem fala mais alto, ou seja, quem consegue colocar mais grana em tráfego, que era o que o lançamento fazia dar certo. Opa, eu preciso confiar nesse cara. Opa, agora eu tenho que defender isso daqui e os projetos que ele tem. Então essa acaba sendo a linha natural de evolução do ser humano. Aí nós que estamos no mercado digital, a gente precisa sempre estar atento para poder se diferenciar. Sempre para poder estar trabalhando. Me dá um conselho agora, o que eu devo fazer? Se você quiser, daqui a 5 anos, estar no mercado digital, você já precisa se preocupar agora em começar a criar isso daqui. Primeiro isso daqui, tá? Não dá para trabalhar. Eu tenho uma coisa que eu acredito. Criar minhas alianças, né? Criar as nossas alianças. Já começa a pensar nas alianças no futuro, mas antes precisa cuidar disso daqui, que a gente está nessa fase, tá? Então, pega um conteúdo mais denso, distribua para chamar a atenção das pessoas, tá? Pelo amor de Deus, não é aquele negócio de como que é, de raiz e Nutella. Não é raiz e Nutella. É um conteúdo preparado para cortes, é um conteúdo matriz. Esse conteúdo matriz necessariamente ele não precisa ser uma live, não precisa ser um podcast, tá? Ele pode ser um conteúdo que você de repente, poxa vida, eu estou fazendo um evento ao vivo, legal. Já faz o evento ao vivo preparado para o corte. O corte ele tem que ter um gancho, ele tem que ter um desenvolvimento e ele pode ou não ter conclusão.
Gancho, o que vai fazer a pessoa parar, desenvolvimento, para a pessoa falar, opa, aqui tem uma coisa que é um pouquinho mais profunda, tá? Conclusão, seria um CTA, mas não necessariamente é necessário ter um CTA, tá? Não necessariamente. Você pode, inclusive, terminar um vídeo com, acho que o Ney Araújo fala sobre porta na cara, tá? Que é colocar uma porta na cara da pessoa, simplesmente termina de um jeito Legal. muito rápido e a pessoa volta a ver novamente. Esse conteúdo ele tem que ser distribuído, ele não é um conteúdo que vai ficar no seu feed, ele é distribuído. A técnica para distribuir, vamos imaginar, por exemplo, eu vou falar da minha técnica. Ô, Cia, Então, eu tenho uma dúvida antes, cara, sobre essa questão. Por exemplo, o que eu tenho percebido? É muito difícil, pelo menos na minha visão, e a gente não que eu seja um profundo estudador de conteúdo de corte de Instagram, tá? Estou longe disso. Meu interesse nisso daí é beira zero. Mas o que eu tenho visto é que os conteúdos que têm de fato tracionado para trazer audiência e furar a bolha têm sido os conteúdos que não são corte. É difícil ver igual o Thiago Nigro cresceu pra caralho com corte de podcast. Não tem, mas isso não funciona mais. não. E a minha visão é que o cara tem que criar já o conteúdo, porra, pensado em um minuto mesmo. Então tem que ser, né? Aí como que faz isso aproveitando um podcast desse, por exemplo? Ou não é para aproveitar um podcast desse? Porque o tráfego não vai fazer milagre. Por exemplo, no podcast aqui, o que você vai fazer? Você ouviu o convidado. Aí você fala assim, puxa vida, eu quero criar um corte bem interessante. Você ouviu o convidado, vai anotando, aí você fala o seguinte, tá, então deixa eu fazer um resuminho para você que dá audiência. Para que você consiga fazer isso, você tem que fazer isso. Ou seja, você dá um passo a passo para a pessoa que não seja um passo raso, mas seja um passo que faça sentido. E um conteúdo rápido, menos de 1 minuto, tá, para você conseguir distribuir dentro do Instagram. Então, o fato de você planejar, como é que você faz nas suas lives? Tá? Eu faço da seguinte forma, eu vou lá e faço a live, eu me preocupo em entregar o valor para a audiência. Então, vou explicando tudo direitinho, gosto do iPad, porque eu vou desenhando, para mim fica mais fácil poder explicar, para a audiência também fica mais fácil ela conseguir ver. Só que no final eu falo, galera, agora modo Enéas. Lembra do Enéas que falava rapidão? Falava tudo em 15 segundos? Então, eu vou falar assim, é o modo Enéas, é explicar o conteúdo final, explicar o resumo do conteúdo para a audiência em 5 minutinhos, não, em 1 minutinho. Então, você entrega o conteúdo de valor profundo para a tua audiência te dá a permissão para fazer o resumo, para eles é ótimo, porque ele está vendo, e depois você entrega. Outra coisa que você poderia fazer para corte é, por exemplo, estou fazendo aqui o podcast. Caraca, eu tenho um pensamento profundo que me surgiu, uma experiência que me surgiu por causa disso. Vou trabalhar com esse conteúdo para poder fazer o corte. Vou trabalhar ele, deixar ele mais curtinho para poder fazer. O grande lance vai ser a nossa capacidade de síntese, tá, Gobi? A nossa capacidade de síntese, de sintetizar informações longas, que levariam 5 minutos, 10 minutos, em 1 minutinho. Com um bom editor, por exemplo, como que eu trabalho aqui com o meu editor? Até para poder explicar o processo de crescimento. O processo de crescimento e de conexão com novos membros. E o bacana... parênteses. E o bacana é o seguinte, que esse conteúdo ele tende a atrair pessoas que falam o seguinte, opa, eu preciso de alguém para ouvir. No meio da confusão, nós sempre vamos procurar alguém que possa nos influenciar. No tópico específico, que é melhor ainda, já qualifica no conteúdo, na copy, né? Já qualifica no conteúdo na copy. Não é no tráfego, não é no público que você vai setar, é na copy, só para deixar claro. É na copy. É isso, exatamente. Como que a gente faz? Tem esse resumo que está lá, mas, por exemplo, você senta com o editor. Eu recomendo que o expert faça isso com o editor. Mesmo que tenha várias pessoas lá em cima, fala o seguinte, cara, corta os vídeos, a gente precisa de um gancho, a gente precisa de desenvolvimento. O editor foi lá, fez o trabalho dele, cortou, vai cortar os silêncios, vai cortar as pausas, vai colocar as partes interessantes. E aí o próprio expert vai falando o seguinte, cara, tem um gancho que eu fiz nessa live que foi tal coisa, vamos colocar ele no começo. Então, cara, olha, essa parte que está aqui durante o vídeo pode cortar, porque ela não faz tanto sentido, eu só estava divagando, eu só estava explicando alguma coisa, ou seja, o expert ele vai orientando o camarada que faz o corte a deixar o vídeo bonitinho, por quê? Porque o expert sabe aquilo que é importante para a audiência. Sim. O editor, ao longo do tempo, ele vai pegando. Francis, que trabalha comigo, ontem... como que é o processo aqui dentro da empresa? Eu faço lives diárias, 7h30 da manhã. Por quê? Porque eu sou viciado em ensinar.
Acho que deu pra perceber, porque eu tô falando mais do que, cara, eu tô falando demais. Até... Caralho, velho, todo dia 7h30. Agora você vai ter que falar uma parada. Todo dia Tema. 7h30. Eu faço uma vez por semana, eu já Não, fico louco em questão de tema. Vamos lá, bicho. Agora você vai eu, ter que abrir essa caixa preta aí. eu já explico. É fácil, já explico. Mas só para concluir aqui do Francis. O que o Francis ontem, assim, ó. Um dia tem reunião onde ele me mostra os cortes, todos os cortes que ele fez, a gente fala o seguinte, cara, esse corte tá bom, esse corte precisa de modificação, esse corte não pode sair, porque afinal de contas ele só está enrolando a audiência, não tá, ou seja, você pensa num padrão de qualidade, porque você está atraindo pessoas que, caramba, elas vão ser seus clientes, não é jogar qualquer coisa na internet, pelo amor de Deus. Então, você escolhe ali os cortes que são interessantes, organiza com ele, aí o camarada vai editar. Hoje, você vai estar desenvolvendo qual que é o seu próprio, como que eu posso dizer, qual que é o seu próprio branding, como que você começa o vídeo, como que é a transição e tudo mais para fazer, quais são os elementos visuais que vão aparecer, vai legendar, porque nem todo mundo pode ver com o áudio aberto, então legenda é uma forma de reter a atenção e tudo mais, coloca no perfil. Aí depois que você colocou no perfil, por 3 dias coloca R$30 por dia. Ou menos, caso você esteja começando, eu não posso fazer isso. Aqueles vídeos que você fala o seguinte, opa, está me trazendo visita no perfil dentro de tal valor, você aumenta, está me trazendo, por exemplo, aqui, puxa, uma nova visita no perfil, eu vejo o seguinte, ela custa menos do que 20 centavos, caramba, vamos aumentar, vamos ampliar o investimento. Puxa, uma nova visita do perfil, ela custa entre 40 centavos a 70 centavos, vamos manter por mais 7 dias. Puxa, ela custa de 70 centavos a R$1, uma nova visita no perfil, vamos diminuir para R$20, vamos deixar por 3 dias, por mais 3 dias para ver o que acontece. Puxa, uma nova visita, ela tá por R$1, vamos parar. Eu tenho dúvida, Cia. E Claro. nos seus testes, nesse processo seu, qual que é a anatomia do tipo de corte que mais vinga para vocês aí, que dá mais certo? Aí varia muito até do dia, por exemplo, eu posto às 6, dia sim, dia não. O objetivo é lógico, você precisa ter muita live para poder fazer. Hoje foi a live 27. Você precisa ter muita live cortada para poder fazer todos os dias, porque você coloca isso de sábado, de domingo também. Sábado e domingo as pessoas estão nas redes sociais, tá? Então eu posto dia sim, dia não. Eu posto 6h40 da manhã, tá? O que eu percebo? Já teve lives, cortes que eu falei assim, caraca, essa live, esse corte ficou muito bom. Que de repente, porque no dia saiu bem cedo, ou porque as pessoas não estavam interessadas, tal, não vingou tanto, foi vingar no tráfego. E já teve alguns que vingaram muito bem no início e no tráfego não foi. Então não existe uma fórmula mágica para dizer o seguinte, falar, caraca, se você fizer exatamente isso, funciona. Só que existem algumas premissas. O gancho, tá? Depois do gancho a gente vai fazer a entrega mesmo, a entrega, lembra que somos pessoas que influenciam por meio de conteúdo. A entrega do conteúdo e pode ter conclusão ou não. Ô, Cia, o que é um gancho legal, cara, para você? Porque assim, vamos colocar o básico do básico, conversando com a dor do cara, mas isso já não é meio manjado? Se você sofre com não sei o quê, tá com problema de conversão, não. Isso ainda funciona? O que você costuma... Não, ó, vamos imaginar o seguinte, ó, se você falar o seguinte, ó, se você tá com problema de conversão, você tá colocando ali um gancho que é lógico. Ó, se você está com problema de conversão, deixa eu te falar sobre uma coisa. Vai pegar algumas pessoas que são as pessoas lógicas. Agora, se você falar o seguinte, ó, puta que eu pariu, isso daqui vai acabar com a sua conversão. Você tá pegando as pessoas que têm o mesmo interesse, só que você vai pegar as pessoas que vão se categorizar pelo ponto mais emocional de surpresa. Então... É curioso, né? Isso o quê, porra? O que vai... Exato. Você pode pegar vários ganchos, e o legal de fazer um conteúdo raiz pensando em corte é que no resumo você pode tá criando cortes diferentes para o mesmo vídeo. Você criou no momento que você ia explicar para a audiência que estava ali ao vivo e você criou no momento que você faz o resumo, ou seja, você pode testar cortes diferentes. O grande ponto é fornecer valor. Aí, Cia, como é que você faz para poder criar o tema? Bom, tem um lance que eu tenho histórico já de muito tempo no digital, gosto de analisar coisas, gosto de pensar, meu esporte preferido é ficar pensando sobre as coisas, né? E... Não, é sério, cara. Eu tenho até, por exemplo, eu vou pensar sobre alguma coisa.
Você está deixando dinheiro na mesa, que é a frase clássica do digital, que faz com que todo mundo pule. Aí alguém me fala assim, você está deixando dinheiro na mesa. Eu falo, puxa vida, essa frase é importante pensar sobre. Aí eu vou pensar, o que é deixar dinheiro na mesa? Por que deixar dinheiro na mesa é ruim? Por que deixar dinheiro na mesa é bom? Como eu sei que eu estou deixando dinheiro na mesa? Como eu sei que eu não estou deixando dinheiro na mesa? Quem pode me apontar sobre deixar dinheiro na mesa? Quem pode me ajudar? Ou seja, eu vou pensar nas perguntas-chave, o que, por quê, como, onde, tá? Penso nessas perguntas sobre 5W2H aí básico. nos assuntos que são importantes. E aí eu acabo tendo, por causa disso, eu acabo tendo ali talvez uma visão nova sobre um assunto repetido. Então isso ajuda a produzir conteúdo. Os temas, eu uso muito o GPT para poder desenvolver temas. Cara, eu trabalho com isso, eu subo várias aulas, vários conteúdos que eu tenho, eu falo, busque nisso daqui alguns temas interessantes para poder fazer a live. Então, por exemplo, gravo as aulas no Zoom. O Zoom ele fornece um áudio. Eu uso uma ferramenta no tablet que chama Coconut, mas tem ferramentas gratuitas também. Esse Coconut, ele transforma em texto. Aí eu tenho o texto da minha aula, tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo transcrito. Eu sei que dentro dessa aula teve algum conteúdo interessante. Vai lá para a minha pasta ali de conteúdos que eu já produzi. Eu estou pesquisando alguma coisa, eu faço as minhas anotações. Dentro das minhas anotações, coloco os resumos e tudo mais, coloco ali. Eu tenho uma experiência de vida. Está participando de um projeto que teve X resultado, eu vou falar, fiz isso, 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 deixo ali. Subo os arquivos para o GPT e falo, cara, eu quero fazer uma live sobre tal tema. O GPT ou Cloud. Tá, o que eu já falei sobre esse tema? Me ajuda aqui. Aí ele vai me dar algumas ideias. Aí eu falo, legal, agora eu preciso criar uma live quero criar uma live sobre tal tema para falar sobre tal coisa e tal. E já tenho ali quais são os arquivos, os recursos, copio e falo o seguinte, me diga, vamos lá, para essa tarefa você irá me ajudar a criar um conteúdo de live. Você está recebendo alguns arquivos que são arquivos importantes que tratam sobre esse assunto. A sua missão é identificar quais são os 8 pontos mais interessantes dentro desses arquivos, listá-los para mim e depois de listá-los aguarde o meu comando. Aí ele vai listar 8 pontos interessantes. Falou. Tá lá, eu falo o seguinte, agora o que você irá fazer é o seguinte, sobre esses 8 tópicos que nós... Agora, sobre esses 8 tópicos, o que você irá fazer é o seguinte, 2 pontos. Crie um título impactante. Após o título, crie uma descrição sobre o que vai ser falado. Divida em técnicas e me apresente. Pronto. Aí ele vai estar apresentando uma listagem dos 8 tópicos, com o que é, uma explicação, geralmente coloca explicação em até 300 palavras, e tópicos que ele acredita que é importante, ou seja, eu já começo a ter a base. E depois dentro dessa base, é bem procedural isso daí. Depois dessa base, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, vou colocar no mapa mental aquilo que eu acho interessante e vou corrigir a mão. Falo, isso daqui não está tão legal, isso daqui pode ser melhor. Ou seja, eu utilizo a inteligência artificial para poder estar criando ideias com base naquilo que eu já tenho. Aí, Cia, como que é o processo físico disso? Sento no sábado durante 2 horinhas, geralmente entre 1h30 e 2 horas, já planejo todos os conteúdos da live, deixo em um mapa mental, dentro desse mapa mental eu consulto. No dia da live, faço as lives 7h30 da manhã, chego no escritório aqui 7 horas, consulto, lembro de alguma coisa que eu acho que é importante falar, começo a executar a live. Depois, no momento que eu estou executando a live, eu lembro que eu preciso fazer os cortes, preciso pensar nos cortes, entrego o conteúdo para a audiência que está ao vivo, penso no ponto de corte, que é o ponto de resuminho, e pronto, acabou. Ou seja, parece fácil, viu, galera? Mas é muita experiência, né? Não, fica fácil. Mais difícil é ser pobre. É isso aí, velho. Eu concordo contigo. Pagar conta, meu irmão. Ô, Cia, falando em ficar pobre, cara, eu até queria puxar outro tópico, já avançando, porque eu quero entrar mais em inteligência artificial, só que antes, eu sei que inteligência artificial na mão das pessoas erradas não resolve porra nenhuma. Eu sei disso porque eu sei disso, tá? Vocês também sabem disso, todo mundo que tá escutando sabe disso também. Agora, cara, que diabos está acontecendo com o mercado de copywriters no Brasil, nessa nossa bolha do digital, que é tão difícil encontrar um cara bom, uma pessoa boa. Cara, eu vou colocar uma mulher também. A galera vem pedindo o salário de CEO de multinacional
percentual do negócio e não consegue formular uma frase. Que porra é essa, velho? Eu não sei se os seus alunos são diferentes, eu não conheço também pra dizer, mas, cara, eu vou compartilhar uma dor, um desabafo não só meu, e nós temos bons copywriters, tá? A gente tem um tamanho relevante que a gente consegue atrair bons copywriters, mas, cara, eu fico pensando um pouco, às vezes, nos mentorados, que estão 7 dígitos. O cara fez, caso clássico, tá? Vou colocar um caso clássico e como é que você resolveria isso, se você concorda comigo ou não. O cara chega lá nos 7 dígitos, ou geralmente o empreendedor faz 7 dígitos por ano, né? Ele já tem um lançamento validado, tem um produto, o cara tá ali no seu 1,5 milhão por ano, ele quer escalar. Porra, cara, a gente sabe que pilotar um negócio fazendo tudo cansa. Esse cara ele tá sozinho praticamente. E aí ele fala, cara, vou contratar. Daí ele contrata um copywriter, delega o resultado, delega a tarefa de fazer copy, porque ele fala, cara, eu preciso viver um pouco também, né? Preciso respirar, preciso pensar. Tô enfiado aqui na parada. Daí ele passa o bastão pro maluco, o resultado despenca, ele tem que voltar pra operação, pega tudo de novo, toma ranço de contratação. E eu vejo isso direto. Eu vejo isso todo dia. Todo dia isso acontecendo com o mentorado. Porra, o cara veio pedindo 10k, sei lá quantos mil reais, e não conseguiu fazer nenhuma cópia de não sei o quê. Como é que você vê isso aí, cara? O que tá acontecendo com o mercado? Ou a minha visão é enviesada? Você não enxerga isso? O que tá rolando, velho? Por que é tão difícil ter um bom copy, cara? Porque basicamente se vendeu em escala um monte de curso bosta. É real. Se prometeram o que é pra ser um bom copy, velho? O que é uma copy boa? Assim, que o cara tem que ser pra ser bom, na sua visão? Quais são os pilares? Vamos lá. O primeiro camarada é assim, quando ele vai estudar para se tornar copywriter, ele vai ter que estar aprendendo, assim, ó, se eu quero formar um bom copywriter, a primeira coisa que você vai fazer, ele não vai estar tecnicamente aprendendo uma estrutura de copy, uma estrutura disso daqui. Cara, ainda tá, estrutura de copy, a pessoa precisa entender o contexto. Lembra aquele papo que a gente estava falando sobre estratégia? Ela precisa falar o seguinte, legal, entendi o mercado digital, estamos pensando numa pessoa que está sendo formada do zero, tá? Entendi o que é o mercado digital, entendi a importância disso, legal. Aí ele começa a ser treinado em uma ferramenta, e geralmente são ferramentas de como que eu vou pesquisar o público. Tá? Na minha concepção, sempre existem 3 forças de mercado, avatar, produto e concorrência. Tá? Imagina 3 círculos que o centro deles é o mesmo, tá? Avatar, pessoas que vão comprar, produto, o produto que eu tenho, e concorrência, quem mais está no mercado. Esses 3 círculos, eles têm uma intersecção entre eles, tá? Então, ele entende quem é o público, o que o público faz. E hoje, boa parte das pessoas que tem um monte de treinamento, já conheci alguns treinamentos, infelizmente, de copyright, o pessoal nem fala sobre pesquisa. O copywriter tem que ser um grande pesquisador. Tem que ser um bom pesquisador. Não, é sério. É sério. Nossa. Assim, ó, mas fala o seguinte, vamos fazer uma coisa aqui, então vamos tuchar. O camarada, infelizmente, o copywriter vai ser um camarada criado para fazer copy mentirosa. Porra, ele não tá entendendo o público, o que ele vai fazer? Ele, coitado, ele tá lá, ele fala assim, porra, esse emprego é importante pra mim, ele quer dar certo. Eu acredito o seguinte, Gob, ninguém sai de casa falando o seguinte, cara, eu vou fazer uma cagada hoje. Não, todo mundo fala, cara, eu vou fazer a melhor coisa hoje pra trazer sustento pra minha família. Só que esse camarada, ele não entendeu sobre pesquisa. Ele não entendeu sobre entender o avatar, não entendeu sobre entender o produto, não entendeu sobre entender a concorrência. O que o camarada vai fazer? Vai ter que usar uma estrutura. Ele vai fazer o melhor que ele pode. Tá? Ele quer entregar resultado, ele quer fechar o contrato, ele quer se manter no contrato, só que o coitado não aprendeu. Aí ele aprende o que é avatar, o que é produto, o que é concorrência, começa a entender, ele fala, legal, agora eu preciso de técnicas para poder utilizar, eu preciso trabalhar com estruturas. E isso é uma outra coisa. Porra, como que dá para tentar ensinar alguém a escrever copy sem ensinar o que é estrutura de copy? Quais são as estruturas validadas para o mercado digital? O camarada vai ficar perdido. Ele vai fazer uma copy sem pé nem cabeça, porque, poxa vida, ele não sabe isso. Então, vamos para a estrutura. Depois, o camarada entendeu isso daqui. Depois, o camarada entende quais são as estruturas, entende qual que é a estrutura que funciona para um lançamento, para um perpétuo, para um webinário, seja para o que for. O camarada começou a escrever, ele vai ter que saber como revisar. Ele vai ter que saber como refinar a copy.
80% da conversão da copy não está na escrita, está na revisão. É na revisão que a gente encontra palavrinhas que a gente vai mudar, que a gente direciona ideias, que a gente muda as ideias, que a gente consegue colocar uma contextualização do que a pessoa vai falar. Caramba, agora eu acredito nisso daqui. Caramba, agora esse produto é importante. Ou seja, ele vai ter que aprender esses pontos de revisão. Se ele não sabe revisar, a copy vai ter 20% da eficácia. Aí o camarada consegue estar entregando um trabalho ok, com mais experiência. E tem uma coisa que assim, se eu estou assistindo isso daqui, eu quero ajudar o copywriter que está na minha empresa, cara, coloca ele em contato com o gestor de tráfego, não para culpar, e ele fala assim, essa copy não deu certo, mas para falar o seguinte, falar, Joãozinho e José, vamos dar uma olhada nos anúncios? Ô João, parabéns, esse anúncio que você fez ficou muito legal. Olha, esse anúncio aqui não. Vamos entender quais são as particularidades dos anúncios que deram certo e as particularidades dos anúncios que não deram certo, para pegar a inteligência também da empresa. Joãozinho, olha só, esse vídeo aqui eu percebi que a retenção dele está caindo lá no começo. Vamos ver o que a gente consegue alterar com corte ou com regravação para que as pessoas fiquem mais aqui? Joãozinho, no nosso CPL passado, essa foi a curva de retenção aqui, ó. Vamos dar uma olhada, o que a gente pode colocar. Aqui foi ótimo, aqui a gente manteve. Vamos ver como que a gente consegue fazer com que mantenha. Ou seja, trabalhar com copy não é trabalhar, assim, copy não é pastelaria, né? Não É um é cientista assim, quase, né? É quase um cientista. E ele precisa de dados. Ele precisa de informações. Sem informações ele não vai conseguir. O copy ele vai precisar desses dados para poder analisar. E, por exemplo, qual que é o pior momento para contratar um copywriter? É próximo do seu lançamento. Próximo do projeto. Cara, eu preciso de uma página de vendas para amanhã. Lógico que o camarada vai fazer nhaca. Ele não conhece o público, não tem tempo para pesquisar, você encomendou uma copy para ele para amanhã, o que ele vai fazer? Vai tentar fazer o melhor do que ele pode. Aí junta isso, a não ter o conhecimento, não ter os dados do cliente, não ter os dados do produto, não conhecer o produto. Porra, vai dar merda. Se eu quero agora fazer um negócio certo, eu vou contratar um copywriter, ou tenho um copywriter que eu quero que ele dê certo. O que você vai fazer? Senta com um camarada e fala assim, camarada, olha só, eu vi que tem 3 forças do mercado, avatar, produto e concorrência. Vamos fazer o seguinte, não escreve a página para mim de vendas hoje não, tá, que eu estava te pedindo, a gente vai segurar a campanha por alguns dias. Vamos entender qual que é o nosso público-alvo? Quais são as pesquisas que você acredita que a gente poderia fazer? Essas pesquisas? Legal, vamos fazer e vamos mandar para a lista. Vamos até premiar para o pessoal responder. Legal. Puxa, vamos dar uma olhada aqui no nosso produto? O produto é isso daqui. Me faz qualquer pergunta, o camarada que está contratando o copywriter, me faz qualquer pergunta aqui sobre o produto que eu vou te explicar o porquê que isso é importante, porquê que isso daqui é legal, qual que é o diferencial do produto, eu vou te ajudar. Vamos dar uma olhada, meus 5 maiores concorrentes são esses. Tá? Ou 5 pessoas que estão no mercado, que falam com o mesmo público, são esses daqui. Vamos dar uma olhada numa página, vamos ver as ofertas, vamos ver o que eles fazem, o que eles prometem, até para a gente ter ideia de novos bônus de treinamento. Se o esse expert que você citou hipoteticamente no exemplo, já fizer isso com o copywriter, cara, vai facilitar para todo mundo. Vai facilitar para todo mundo. Então, depois entra a habilidade do cara de escrever também, né? Eu vejo que gente escrevendo errado. Mas, cara, hoje, entendendo o GPT, sabendo programar bem no GPT, cara, você tem o copywriter ele tem um parceiro de escrita absurdo e violento. Aprendendo a trabalhar, a gente tem um parceiro de escrita. Eu já escrevi com um parceiro de escrita. O que é aquele negócio? Tipo assim, cara, você escreve uma coisa e alguém revisa, alguém vai dando ideias e tudo mais. Hoje o GPT ele se tornou um parceiro, ele não se tornou substituto, tá? E qual que é a limitação do GPT, já para poder falar? O GPT, ele foi treinado, o system dele, quando a gente programa o GPT, a gente tem o system, tá? O system que é o sistema que a gente não consegue mexer, e a gente tem o assistente, que é onde a gente consegue mexer. O assistente está subordinado ao sistema, tá? Então, o sistema a gente não consegue mexer, o assistente é onde a gente digita. O sistema, ele foi programado para ser um agente que vai trazer a melhor resposta possível pro cliente. Ele foi programado para isso, a melhor resposta possível. Só que ele foi programado para ser um generalista e não um especialista. Cia, o que você quer dizer com isso? Cara, traz a melhor resposta possível. Possível não é nada objetivo, é subjetivo.
Por ser subjetivo, quando você colocar lá, cara, eu quero uma copy extrema, eu quero escreva como copywriter total extremamente persuasivo, ele vai apelar, ele vai perder a conexão, porque ele acredita que isso é a coisa que o camarada quer. Aí se a gente tem alguém que não tem conhecimento de copy, para poder aceitar, vai aceitar uma copy que não funciona. Agora, se o camarada já sabe programar um pouquinho e tem um conhecimento de copy, ou seja, tem conhecimento dos fundamentos, ele vai falar o seguinte, caraca, esses 80% estão bons, esses 20% eu vou precisar mexer. Mas para isso precisa ter conhecimento. Tive uma carta de vendas que eu consegui, o meu recorde mesmo é 84% de aceitação. O que é 84% de aceitação? Fiz uma copy para uma página de vendas, era uma página de vendas longas, usando o GPT, e 84% do texto que foi gerado, foi uma página que converteu muito bem. 84% do texto que foi gerado pelo GPT. Os 16% eu precisei mudar. Mas aí que Ótimo. tem... Oi? Ótimo, maravilhoso. Sim, me adiantou muito tempo. Esses 16%, só que lembra, não é o diabo que mora nos detalhes, o que mora no detalhe é a conversão, tá? Esses 16% eles foram fundamentais para converter. Então, o copywriter ele tem que ter habilidade de copy, de escrita, de entender o que é bom, passando pelo APC, Avatar, Produto e Concorrência, tá? Para saber o que é bom, e sabendo programar no GPT ele consegue escrever mais rápido. E o expert tem um momento... Pode falar. Eu queria abrir esse, já que você abriu esse parênteses, eu queria já entrar nessa parte de, assim, acho que a gente já entendeu que o cara tem que entender do público, do APC que você falou, né, da audiência ali, do produto e dos concorrentes. Ele entendendo isso, cara, vamos não focar no copywriter, beleza, para você que entendeu ali que o copywriter precisa ter, tome mais cuidado na hora que você for contratar, para você, não só depois que você contratar, não só na hora de contratar, mas depois de contratar, toma cuidado na hora de formar esse cara. Então, dá uma olhada em relação a isso. Agora sim, cara, o cara que está numa... Vou botar eu. Essa empresa, que eu tenho duas empresas, a Science tem, sei lá, uma tonelada de funcionários, né, faz uns 40 milhões por ano. Agora, essa empresa que eu estou começando de treinamento para negócios digitais, onde eu dou mentorias, né, onde a gente ensina o que a gente faz na nossa empresa aqui para a galera. Eu não tenho copywriter, mas eu tenho conhecimento de copy. Agora, como que eu posso usar o GPT? Eu tenho conhecimento de público, eu tenho experiência pra caralho, eu tenho muita coisa acumulada. Como que eu configuro? O que eu preciso fazer no GPT para usá-lo como um parceiro de escrita, um parceiro de copy para poder adiantar minha vida? Dado que eu uso o GPT pra caralho. Tá? Assim, para análise de dados, planilha, para um monte de coisa, para ter ideias. Não como você, né? Como você estava ensinando, mas enfim. Vou fazer uma piada. Essa câmera fazendo piada é foda. Foi mal. Não, eu entendi a piada. Tinha passado despercebido. E não mesmo, hein? Mas enfim. Tem essa questão, mas, cara, eu não sei se você concorda. A galera acha que, porra, joga no GPT que ele vai soltar um milagre, ele vai fazer um milagre, os anúncios. Eu já percebi que não é assim. Inclusive, o GPT para atendimento, eu fiz uma live ontem mostrando como é que a gente fez o GPT para atendimento. A gente implementou na empresa, atende mais de 6 mil clientes por mês, ali, massa mesmo. Agora, quando você vai usar esse troço para marketing, meu amigo, é difícil calibrar o bicho, velho. Não sei se você vai concordar comigo, é difícil, velho. Para sair um negócio bom que você fala assim, cara, isso tem a ver comigo, isso tá bom, velho. O cara, mesmo que entende, tem um bom senso ali, ele entende que a maioria dos outputs ali, pelo menos os meus, são uma merda. Um lixo. Como é que eu caio? O que eu tenho que fazer, eu, Gobi, para poder usar o GPT no marketing, especificamente de copy? Isso aí para fazer anúncio, conteúdo, ou uma copy na página de vendas que você falou para mim, hoje é mentira. Nunca vi funcionar. Como é que você faz, cara? Ó, eu vou ter que contextualizar algumas coisas, tá? Por favor. O one shot, eu transformei isso daí em prompt, para ficar mais fácil, eu transformei em prompt simples, complexo, sequencial. Prompt simples, sequencial, camada e complexo. Prompt simples é aquele que você digita um comando, me dê 10 ideias de tal coisa. É um prompt simples, ele não está alimentado por nada. Tá? Ele vai tentar, lembra, ele é um generalista.
Prompt sequencial, aquele que a gente vai fazendo o seguinte, a gente coloca um comando, depois a gente coloca um outro comando, depois ele dá uma resposta, a gente coloca outro comando e vai seguindo ali. Sequencial. Que geralmente as pessoas que estão começando, elas param nesse prompt simples e o sequencial. Elas vão tentando resolver o problema no meio do caminho que não funciona tão bem. Quando o GPT estava na versão 3.5 e ele entrou na 4, não na 4 hoje, a gente fazia muito prompt por camada, que era faço uma camada de prompt, edito o próprio prompt, vejo o resultado que ele traz, edito o próprio prompt melhorando. Tá? Só que agora o GPT 4.0 e as novas versões que vão sair dele, ele já aceita muito bem o prompt complexo. Ele já aceitava no 4, mas agora está redondinho. O prompt complexo é o seguinte. Primeira parte, geralmente eu dou a identidade, vamos chamar de identidade do chat. Tá? Olha, a identidade do chat é quem ele é, o que ele faz. Tá? Ó, para essa tarefa você irá trabalhar como um redator publicitário. Ponto. A sua missão é ler os arquivos que eu vou enviar para você e me ajudar no processo de criação de ideias para uma página de vendas. Primeiro parágrafo, dei a identidade dele, tirei ele de generalista e coloquei ele em especialista. Ele já entendeu qual que é a identidade, qual que é a missão. Segundo passo, que geralmente a gente pode utilizar, tá? A gente vai falar assim, ó, para essa tarefa você irá seguir o seguinte passo a passo. Estou dando passo a passo. Você irá fazer a coisa A, você irá fazer a coisa B, irá fazer a coisa C, irá fazer a coisa D, ou seja, vou explicando ali o passo a passo do que o prompt vai fazer. Mais ou menos como se eu estivesse treinando alguém que está entrando na minha empresa. Depois, eu vou colocar ali, ó, exemplos, tá, de como eu quero. Bons exemplos, tá, assim, boas práticas para tal coisa. E vou colocar alguns exemplos daquilo que eu acredito que é bom, para que ele tente mimetizar. E aí na parte final, geralmente eu vou colocar um comando, faça agora. Leia o arquivo e faça agora. Então, Cia, compreenda isso e me pergunte. É importante no exemplo você dizer o porquê que o exemplo é bom. Também, né? Eu gostei desse exemplo por causa disso. Olha bem como é que a gente está falando e tal, né? Ajuda demais. Todas as informações que a gente passa para ele ajuda. E você pode, inclusive, colocar os bons exemplos em PDF. Subiu um bom arquivo, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, poxa vida, estou fazendo anúncios, eu preciso fazer mais anúncios. Deixar um PDF com os anúncios campeões é o seguinte, olha, se inspire nos anúncios que foram enviados no seu PDF. Ou seja, você está dando subsídios para ele entender. E assim, poxa, Cia, o GPT, vamos lá. Qualquer programa, ele funciona a gente está acostumado com programas que funcionam dentro de uma linha sequencial. Vão fazendo uma sequência, tá? Uma inteligência artificial, ela já trabalha com rede neural, um pouquinho diferente, ela vai tentar fazer conexão. Mas a programação do assistente, a programação do sistema foi feita de uma forma sequencial. Então nós estamos usando uma sequência de programação estruturado com copy, estruturado de um jeito que faça sentido para a gente e para a máquina, aí ele vai seguir. E aí funciona bem. Aí outras coisas é poder analisar, por exemplo, bem simples, vamos imaginar o seguinte, fiz uma página de vendas e eu quero corrigir essa página. O que a gente vai fazer? Vamos salvar essa página em PDF e vamos falar o seguinte, olha, em vez de falar analise essa página de vendas, tá, a gente vai falar o seguinte, ó, para essa tarefa você irá agir como um redator publicitário. Parênteses. Antes, quando o GPT estava na versão 3.5, a gente poderia colocar haja como copywriter, que ele funcionava muito bem. Só que o que acontece? Porque as pessoas elas não davam nem joinha quando a resposta ia bem, nem finalzinho quando a resposta ia mal, e quando a resposta ia mal o pessoal geralmente abandonava o chat GPT acreditou que toda vez que ele fez aquelas coisas que era como copywriter estava certo, ou seja, ele treinava com os nossos dados. Ele foi treinando com os nossos dados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, quando você coloca copywriter extremamente persuasivo, hoje só está sendo lixo. Por quê? Porque ele foi treinado com esses dados. As pessoas não sabiam o que. Tinha que apertar o joinha ou o joinha ali. Porra, tem minha parcela de culpa aí, foi mal, galera. Boa parte das pessoas tem. Sempre tem que dar nota pro GPT, tá? Fica essa dica. Quer dizer, todo mundo deveria dar essa nota. Mas essa culpa não é sua sozinha, tá, Gob? Então vamos lá.
Se você chegar, por exemplo, terminou um anúncio e você colocar, e já é programação sequencial, terminou o anúncio e fala, caraca, ele tá legal, tá bacana, mas eu quero tentar alguma coisa nova. Você pode simplesmente chegar em uma linha só e falar assim, torne esse anúncio 10 vezes mais persuasivo. Aí você fala assim, caraca, 10 vezes mais persuasiva? O que o GPT vai entender? Ele vai entender que ele está pouco persuasivo e vai começar a trabalhar. Depois de uma boa programação, tá? Então fica muito mais fácil você criar uma grande programação, já uma programação complexa, logo no início, e depois na camada, na sequencial trabalhar, do que tentar na sequencial fazer certo. O que é mais importante disso daí, Cia? É o material que você imputa, por exemplo, subir livros de copy vai ajudar no contexto de hoje. Acho que no 3.5 não ajudava porra nenhuma, que acho que nem dava para subir direito, a janela de contexto é muito pequena. Como é que tá isso hoje? Eu fiz o teste no Gemini, no Cloud e no GPT, tá? E também no Notebook LM da Google. Da Meta? Notebook LM... Não, é da Google. Notebook LM é da Google. Se você digitar Notebook LM, você consegue acessar. Ele é da Google, é da Gemini, tá? E se você assina tudo isso, assino. Poxa, eu tenho que estudar essa sanhaca, vem milão do cartão. Milão não, milão é exagero. Mas não sei quanto que vem de cartão ali, porque eu assino todas essas grandes aí de preço de um estagiário. Né? Eu acho que é isso. Bom, aí eu testei em várias delas para ver o seguinte, a qualificação. O que vai acontecer em cada uma delas? Você imputou um livro de copy lá, tá? Tanto o notebook LM da Google, ele vai trazer melhor os capítulos, mas ele não consegue se aprofundar. Ele traz, tem isso. O Cloud, ele é muito bom para análise ali. A versão 3.5 dele, que está rodando agora o Sonnet, é muito bom para isso, mas o que acontece? Ele vai trazer também uma lista, ele é mais, digamos assim, ele é mais matemático. O GPT vai ser uma porcaria para trazer, tá? Vai ser uma porcaria para poder estar trazendo ali um resultado, porque ele vai pegar os primeiros resultados e vai dar força para ele. Mais ou menos como se ele falasse o seguinte, cara, eu preciso trazer resposta rápida, deixa eu ler isso daqui rapidinho e passar para o usuário ficar feliz. Tá? E o Gemini propriamente do Google é uma bosta mesmo no plano pago, tá? Mesmo no plano pago. Que lixo, não serve pra nada que negócio também. Ele só serve para uma coisa, cara, quando você precisa estar gerando ideias para YouTube, tá? YouTube ou SEO. Aí ele é bom, porque ele tem a base de dados do Google. Ele sabe aquilo que está funcionando agora, tá? Mas vamos lá. Aí como é que você faz para você realmente conseguir ler um livro ou estudar por meio de um livro? Sobe um livro só pro chat. Não vai subir 10, sobe um livro só pro chat. Aí você começa o seguinte, vamos imaginar, estamos falando sobre o mercado digital, estamos falando sobre copywriter, tá? Para essa tarefa você irá agir como um especialista em copy. Tá? O material fornecido é um livro de copy do qual precisará ser estudado em detalhes, ou seja, transformei ele de generalista para especialista. Ele se tornou um especialista. Tá? Comece listando todos os capítulos e uma breve explicação sobre ele. Aí ele fala, cara, eu preciso atender mais rápido o usuário. O que ele vai fazer? Ele vai se concentrar só nos capítulos. Aí você vai chegar depois no próximo comando, é o comando sequencial. Vamos imaginar, o capítulo 1, introdução. Você fala o seguinte, no capítulo 2 tem alguma técnica? Aí você vai falar o seguinte, detalhe o capítulo 2. Aí ele começa a ser útil para você. Tá. E aí você vai aprofundando, né? Por exemplo, você consegue estudar, esses dias o Paulo, membro do meu Mastermind, ele precisava estudar um livro. Esse livro já é um clássico, é Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas, sei que está no GPT, foi usado o dado dele para treinar. Aí passei para o Paulo, falei, Paulo, o que você vai fazer? Você vai colocar isso daqui, você é um especialista, a gente não precisa subir o arquivo, né? Assim, você é um especialista no livro Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas, tal. Por favor, me liste todos os capítulos do livro e me fornece uma breve descrição abaixo dele, dizendo quais são os detalhes desse capítulo, sobre o que ele fala, se possui alguma técnica e tudo mais. Aí passou. Aí o segundo comando foi, agora a sua tarefa agora é explicar em detalhe o capítulo 1, descrevendo as técnicas e os exemplos listados pelos livros. Não coloque exemplos fora do livro, tá?
Não coloque exemplos fora do livro, vírgula, siga fielmente o livro, alguma coisa mais ou menos assim, tá? Ao terminar de listar esse capítulo, você irá me perguntar se eu quero fazer alguma correção ou se você pode prosseguir para o capítulo 2. Aí o que ele fazia? Ele pegava, listava o capítulo 1 inteirinho, eu podia mandar ampliar, eu poderia fazer alguma pergunta, eu posso falar o seguinte, prossiga para o capítulo 2. Então você só precisa colocar prossiga, 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 prossiga. Você tem um chat de estudo do livro. Substituir a leitura do livro? Não. Tá, e galera, muita atenção aqui, tá? Se eu vou parar de comprar livro, vou ver tudo no GPT. Não, pelo amor de pela sua educação, não faça isso, tá? Porque o que vai acontecer? Lembra, o GPT, ele é um assistente que ele vai tentar resolver as coisas para você. Ele é o mais solícito possível. Se você fizer uma pergunta genérica, ele vai trazer uma resposta genérica. Se você fizer uma pergunta direcionada, ele vai trazer uma resposta direcionada. Tá? Então, quando você lê um livro, entende aquilo que é importante para você, você consegue fazer perguntas direcionadas. Vou dar um exemplo. Breakthrough Advertising do Eugene Schwartz. Tem um PDF disso. Consegui achar um PDF algum tempo atrás. Cia, passa para mim. Não vou passar. Tá? Eu comprei um grande material e aí que vinha lá, que era no estudo de uns cursos do Eugene Schwartz, que vinha o PDF, então pirataria passar esse material, que pertence a outra pessoa, não a mim. Subi. Como eu já tinha lido o livro, eu consigo perguntar direto sobre alguns capítulos e ver se a resposta ela tá uma resposta ok, mais ou menos, ou incorreta. Mas eu utilizo isso para poder rever meu aprendizado. Aí você faz seu mapa mental para poder organizar. Então dá para fazer isso daí também. Não sei como que a gente entrou nesse assunto de livro, mas é assim que dá para fazer. Não, que eu perguntei se faz sentido subir os livros e sair pedindo para ele cuspir copy de acordo com os conceitos do livro, né? Mas eu acho que não é tanto a ideia do GPT, nem do Claude, nem de ninguém, né? Ô Cia, cara, se eu te pedisse para você fazer uma revisão de uma copy, como é que você usaria o chat GPT na prática para poder te ajudar na revisão, dado que você disse a importância da revisão talvez seja tão grande ou até maior do que a escrita da copy em si? Eu vou deixar a escrita da copy aí pela galera que está escutando. Cara, você sabe produzir uma copy no braço mesmo, tá? Agora, assim, contratei um copy, ele escreveu a copy, eu, como o cara mais experiente do negócio, eu quero revisar. Como é que eu treino esse parceiro de copy na prática para poder me ajudar nessa revisão e garantir a conversão que a gente tanto quer? Tá. Para essa tarefa você irá agir como redator publicitário, a sua missão é me ajudar a analisar uma carta de vendas, uma copy, uma página de vendas do qual eu vou fazer. Ponto. Você irá receber alguns arquivos que são importantes que sejam consultados antes de começar a execução. Neste arquivo, um dos arquivos nomeado como pesquisa, tá, tem as respostas do meu público, outro sobre o produto. Existe uma rápida, uma descrição sobre o que o meu produto vende e tudo mais. Ponto. A copy foi estruturada para ser uma página de vendas seguindo a seguinte estrutura: headline, subheadline, descrição do treinamento, descrição, mecanismo único, descrição do treinamento, depoimentos, bônus, ou seja, eu vou explicar cada uma das estruturas que eu utilizei para fazer a copy, tá? Ponto. A sua missão é identificar quais são os pontos que poderiam ser melhorados. Em cada um dos pontos, me dê 3 sugestões de melhoria. Começando pela headline. Espere eu responder, espere com que eu lhe identifique e depois passe para o próximo tópico. Ou seja, espere que eu responda alguma coisa para passar pelo próximo tópico. Não faz isso tudo de uma vez. É para você primeiro focar na headline, depois conversar pra caralho até achar um resultado legal, passar pro próximo, conversar pra caralho até achar um resultado legal. É isso aí, né? Sequenciar, vamos dizer assim. E também para ele ter memória para conseguir trabalhar. Tá. A gente ajuda, porque a gente fala assim, opa, me dê mais sugestões, me dê 3 novas sugestões. Ele vai dar 3 novas sugestões, tá? Mas ele também tem tempo para trabalhar, ele também vai conseguir ter processamento para poder trabalhar. Então você revisa uma cópia assim. Você pode inclusive mandar o PDF quer dizer, pode não, você deve mandar o PDF da página. Se eu quero fazer isso com uma cópia que está em vídeo, o que você vai fazer? Você vai mandar a transcrição do vídeo. Só que aí você vai explicar qual que é a estrutura. E é importante entender qual que é a estrutura que você utilizou. Tá? Porque senão o que vai acontecer? Isso que eu ia perguntar.
Como é que você tem que subir essa estrutura para ele entender, né? Você tem que pelo menos explicar no chat qual que é a estrutura que você utilizou, porque senão ele vai se perder. Ele vai falar assim, caraca, eu não sei exatamente para começar. Ó, vamos colocar o ponto de vista do GPT. Se alguém manda uma copy, fala, melhore essa copy. Tá, o que é o melhore? Putz, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que é o melhore. Eu não sei se o melhor é deixa mais longa, se o melhor é deixa mais curta, se o melhor é deixa mais forte, de conexão. Ele não tem ideia. Então, quando a gente fala o seguinte, me dê 3 sugestões persuasivas para a headline, ele vai falar, preciso tornar mais persuasiva. Me dê 3 sugestões que conectem mais com o público na headline, ele vai conectar mais. Me dê 3 sugestões sobre isso, ele vai fazer aquilo. Lembra, ele foi feito para ser um assistente que ajuda o usuário. O nosso direcionamento acaba fazendo toda a diferença. E quando a gente divide, é headline, é sub-headline, e deixa bonitinho para ele, ele consegue se falar assim, caraca, eu vou usar todo o meu processamento para resolver o problema da headline. Porque eu, GPT, fui criado para ser um assistente que resolve problemas. Agora vamos para o próximo ponto, vou usar todo o meu processamento para sub-headline. Agora, quando a gente manda ele fazer tudo de uma vez, o que ele vai fazer? Vai falar, caraca, eu só tenho esse poder de processamento, eu precisaria disso daqui, eu vou tentar fazer o melhor possível com isso daqui e virar aquele coisa ruim pra caramba. Só para poder concluir, quando eu fiz a página, eu não vou fazer uma página uma vez por... Faço uma página de vendas uma vez por mês. Não, esse é o meu produto, esse é o meu público, essas são as ideias de promessa que eu tenho, esses são os depoimentos que eu tenho, leio isso daqui e essa é a estrutura que você tem que seguir. Me dê 3 sugestões de headline, me dê 3 sugestões de sub-headline, me dê 3 sugestões de como você descreveria o produto. E aí eu vou montando com o meio da descrição dele. Vou aceitar tudo? Não. Eu vou olhar, vou analisar, vou ver aquilo que eu posso melhorar à mão, mas ele já adiantou bastante tempo, né? Já adiantou bastante coisa, trabalho um por vez para ele conseguir produzir. Cara, o problema que eu enfrento aqui, que eu não sei se você consegue tratar ou não, é o seguinte... O tom de voz. Então a gente sobe exemplos, coloca bons exemplos do que deveria ser feito, o que é uma boa headline, o que é uma boa sub-headline. Cada tópico aí você dá exemplos do que é bom e o que não é. Só que como que você trata, o que já aconteceu aqui no meu caso, por exemplo, dele dar sugestões muito americanizadas, muito com palavras que não fazem parte do escopo, vamos dizer assim, do tom de voz do especialista, ou aquelas termos piegas, termos que ninguém usa, que você sabe, bate o olho e fala assim, cara, ninguém fala essa porra. Como é que você coordena essa voz dele para ele poder cuspir algo mais pronto, vamos dizer assim, se é que é possível? É possível fazer isso de várias formas. Primeira coisa, lembra aquilo que a gente falou, não usa mais copywriter, porque ficou essa porcaria. Tá, primeira coisa, já tira a palavra. É melhor você usar um redator publicitário do que copywriter, tá? Ou um escritor do que copywriter. Hoje, infelizmente, ferraram. Lembra? Marty ruins everything. Arruinaram mesmo a palavra copywriter. Então, trabalha com uma outra função ali para ele poder entender. Você pode estar passando o seu tom de voz por meio de um exemplo. Como que eu faço para programar o GPT para o tom de voz? E aí, dentro da programação, dentro do arquivo tom de voz do especialista, você vai leia e entenda o texto, leia e entenda o documento que está escrito tom de voz, tá? Para que você entenda como o especialista fala e escreva exatamente como especialista. Outra coisa que você já pode melhorar muito, utilize metáforas, analogias e figuras de linguagem durante o seu texto. Tá? Metáforas, analogias e figuras de linguagem é como a gente geralmente fala para poder explicar alguma coisa. Você também pode colocar o seguinte, coloque um tom de voz amigável e conversacional, que já é uma outra maneira da gente poder trabalhar. Se você deixar no bruto, talvez ele trabalhe com aquele americanizado, mas se coloque um tom de voz conversacional, já muda. Informal, só toma cuidado com o informal, tá? O informal... em testes já no GPT-4 e no 4o, o informal ele está informal demais. Eu prefiro conversacional, tá? O GPT Legal. Ele tem tom e estilo, tá? Tom e estilo. Nos estilos dele estão figuras de linguagem e metáfora. Figuras de linguagem são extremamente importantes para você poder fazer algumas copies, tá? Por exemplo, Legal. Vou fazer uma parte de storytelling, tá? Você vai fazer storytelling, utilize figuras de linguagem. O que acontece?
Quando ele tá. E figura de linguagem tem 20, 30, 40 e poucas, eu não vou me lembrar dessa aula de português, não, tá? Mas tem vários tipos de figuras de linguagem e, cara, modifica totalmente o texto. E figuras de linguagem. Detalhe, quando a gente faz essa programação maior, geralmente passa em detector de GPT, tá? Geralmente passa em detector de GPT porque a gente não está usando um texto formal. Quando eles criaram aqueles detectores de GPT, eles falaram o seguinte, cara, vamos usar aquilo que foi escrito por máquina. Quando a gente usa um prompt maior, ele vai trabalhar de um jeito bacaninha e quando a gente utiliza também figuras de linguagem, ele geralmente consegue passar pelos detectores de GPT. Que legal, cara. Eu vou usar isso no meu atendente. Eu vou subir no prompt essa parada de use figuras de linguagem porque eu converso com um público mais leigo, público que tem faz um build, né? Então acho que histórias, analogias e coisas podem ajudar pra caramba. Uma última pergunta sobre isso, se a gente caminhar pro final. Cara, aqueles softwares prontos, tipo copy.ai, já não resolve o problema? Sua experiência? O que você testou que funciona? Você tem que mesmo criar o seu próprio agente para te ajudar? É melhor fazer assim? É melhor não? O que você... Vamos lá. Ele ajuda quem não tem conhecimento algum ou quem não quer ter conhecimento algum. Só que você vai ter um padrãozão que vai funcionar para todo mundo. Aqueles agentes eles foram treinados com um prompt comum que é distribuído para massas. E se a gente parar para analisar desde o nosso começo da conversa, que a gente está buscando uma certa diferenciação, uma conexão com o público, a gente está usando o que a massa utiliza. Eles são úteis, muito úteis para quem fala, cara, eu não quero saber disso e tá ok para mim não converter muito. Quero converter mais, aprende a desenvolver com IA, tá? Aprende a criar a sua copy com IA, que você vai conseguir chegar num grau de personalização extremo para você, para o seu produto, para o seu serviço, tá? Mas são bons para quem fala assim, nunca tive contato com isso, nunca tive... Por exemplo, para quem que você recomendaria? Se eu não tenho contato com copyright, não quero aprender copyright, não tenho contato com IA, não quero aprender IA e não quero contratar ninguém, eu quero ser solo pro resto da vida. Tudo bem, legal. Contrata uma dessas ferramentas, utiliza, vai te ajudar um pouquinho. Mas se eu quero ir para um grau de escala, eu quero desenvolver um negócio sólido, eu quero ter uma conexão maior com a minha audiência, aí você vai precisar aprender. Você ensina isso dentro do Copil? Perdão? Tem parte de... Você ensina isso dentro da sua comunidade, da sua escola de copy? Tem um curso completo sobre isso. Para a galera da Copil tem um curso completo, tá? É o método CIA. Finalmente eu tive sorte na vida, né? Que tinha visto CIA dos parafusos, CIA das fraldas, CIA do espeto em todas as cidades. Agora saiu Copyright Inteligência Artificial. Essa foi a única vez que o meu sobrenome deu sorte. Caralho, é verdade, né, velho? Copyright Inteligência Artificial. Então tem o método CIA lá. Inclusive, tá na versão 2, estava gravando a versão 3, o GPT tá evoluindo demais. Eu já vou passar direto para a gravação da versão 4, assim que ele parar com essas atualizações. Tá? Ou seja, nunca. Não. Quando a gente lê, aí é coisa de quem está acompanhando as notícias e tudo mais. Eles estão segurando, eles já têm novos modelos prontos, mas eles estão segurando porque eles, cara, evoluiu tanto que tem gente que está segurando porque já tem até um certo medinho. Tá? Já tem um certo medinho sobre algumas coisas que podem ser feitas, que poderiam ser feitas. E como eles falam o seguinte, cara, a gente precisa entregar um produto que garanta a segurança para o usuário e não fuja. Que não, o jailbreaking que o pessoal fala, que é tipo assim, quebrar a chave. Antigamente dava para quebrar a chave com GPT com um script que chamava DAN, do anything, tá? Do anything, que era um script onde você fazia o GPT ele quebrar as políticas de segurança dele e falar coisas que seriam complicadas. Por exemplo, o GPT quando ele foi criado ele não criticava o Trump, mas eu conseguia com programação, ele não elogiava o Trump, tá? Mas eu conseguia com programação fazer com que ele elogiasse o Trump, consegui fazer com que ele me explicasse mais ou menos como poderia montar uma bomba caseira, coisa que são proibidas. Quando eles vão lançar uma nova versão, a gente não está falando sobre dominação do mundo, não. A gente está falando sobre a política mesmo. Poxa, eles são uma empresa famosa, eles não podem fazer um monte de coisa. Então tem coisas no novo modelo que, caraca, eles ainda não conseguem controlar. Só que vai ser um modelo que teoricamente é muito mais esperto.
Cara, o Cloud de segurança, assim, ó, eu acho que ele é o mais travadinho, o mais que os caras acertaram mesmo para travar. O versão dele 3.5 Sonnet tá ótimo. Hoje eu instalei, de manhã eu instalei a API dele aqui no meu computador para rodar simulador virtual, que, cara, tecnicamente, daqui a pouco eu vou pedir para ele fazer o seguinte, cara, entra nesse site, copia tudo isso daqui, coloca numa planilha, ele vai conseguir rodar do meu computador, já por uma machine e usando um app chamado Docker. Ou seja, dá para fazer muita coisa. E aí, estabilizando na versão 4.0 ou na versão 5, já vamos gravar mais coisa. Embora todos os conhecimentos lá estão funcionais, agora dá pra gente fazer de um jeito mais fácil. A gente vai chegar num ponto, Gob, sem brincadeira mesmo, que comandos mais simples, carregados com PDFs estruturadinhos, tá? Esse é o meu ponto. Vão permitir com que um camarada que tem um conhecimento júnior de copy se comporte quase como que um sênior. Ele só vai precisar ter os PDFs e a instrução. Antes a gente tinha o GPT ele permitiu o salto de um pulinho de escada, né? Puxa vida, vou do júnior pro pleno e parava no pleno. A gente vai chegar no ponto do sênior daqui a pouquinho. A pessoa só vai precisar ter o código e as instruções de PDF. Eu quero viver para ver isso aí. Meu irmão, 2025. Tá, daqui a pouco, então. Daqui a pouquinho. Me aguarde, porque abusarei dessas paradas. Cara, o GPT, ele... especificamente o GPT, é lógico que pode entrar uma IA, a Meta está desenvolvendo bastante. Você já testou do WhatsApp deles? Tô testando. Todo dia eu mando uma coisinha ali. Ainda tá ruim, mas eles tendem a crescer muito com isso, porque afinal de contas a base de dados que eles têm aí é absurda, gigantesca. E Zuckerberg quer dominar o mundo, com certeza, né? Eles vão crescer pra caramba, ou seja, a gente vai ter concorrência de modelos de IA e isso é ótimo pra gente, que somos clientes. Isso é maravilhoso, cara. Né? Maravilhoso. Cia, baita papo, hein, cara? Pra gente caminhar pro final, eu queria fazer um de frente com o Gob pra entender um pouquinho mais sobre Cia mesmo, cara. Cara, quais são os seus hobbies? O que você gosta de fazer quando você tá com tempo livre? Se é que você tem tempo livre. Não, tenho sim. Por exemplo, chega às 7 horas da noite, geralmente 7 horas da noite, desligo o celular, deixa ele ligado, mas tá no mudo e fico com a minha esposa e com o meu cachorro. Eu entendi depois de um problema. Em 2018, minha esposa, que eu amo demais, ela quase separou de mim porque eu não tinha tempo pra ela. Aí eu falei, caraca, eu tô justificando pra mim que eu tô trabalhando por mim, pela minha família, mas não tô dando nem atenção pra minha esposa, então mudei. Então tenho tempo livre sim, e é tempo de qualidade com a minha esposa. Pra gente conversar, é minha grande amiga, tá? Minha melhor amiga, então a gente conversa, a gente vê filme junto, vê série junto. Vejo filmes, vejo série, gosto muito de ler, tenho esse lance nerd. Andar de moto agora eu vou voltar a andar, mas, cara, meu esporte realmente é pensar sobre coisas que às vezes não fariam nem sentido pensar. Mas eu falo o seguinte, deixa eu chegar a uma conclusão. Não, é sério. Qual que é o nome disso? Você dá um nome pra isso, pô. Tem que dar um... Tenho uma menor ideia. Isso daí eu acho que pode chamar de mania. Tá? Uma mania. Por exemplo, se você chegar pra mim e falar uma frase forte, que eu falo, caraca, essa frase é forte, essa frase é importante, provavelmente eu vou anotar e eu vou ficar refletindo em cima da frase, para tentar entender quando ela é verdade, quando ela não é verdade, por que ela é verdade, como ela é verdade, em qual caso se aplica e tudo mais. Então eu tenho esse esporte, digamos assim. E para mim é uma coisa que me ajuda nos meus processos decisórios, ajuda com curiosidade, gosto bastante de curiosidades. Por exemplo, diz que o deus da curiosidade era Trivius, que era o deus das suas trifurcadas e da curiosidade. Até isso daí eu sei, então gosto dessas coisas, meu irmão. Cara, eu já vi gente com hobby esquisito, mas o seu acho que ganhou, viu? Né? Parabéns aí. Pois é. E, cara, você falou de série, filme aí, indica alguma coisa pra galera, cara, que você gosta de assistir. O que você gosta de assistir? Indica pra mim também, porra. Filme, sério. Acabei de assistir Pinguim na Max, né? Antiga HBO Max, agora só Max. Cara, que série boa, velho. Pinguim do Batman, né?
do Batman. Cara, esqueci o nome do ator lá. Putz, ele é um bonitão. Fizeram uma maquiagem dele pra ficar parecendo com um pinguim. Que interpretação do caramba. A atriz que faz a antagonista dele, aí eu não vou dar spoiler, tá? Que faz a antagonista dele, cara, que atriz maravilhosa. Então eu gosto muito de assistir filmes ou séries assim com boas atuações e principalmente que não são previsíveis, né? Tipo Breaking Bad, assisti pra caramba, Better Call Saul, que é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Spin-offs. Eles criaram a partir do Breaking Bad. É bom mesmo, cara. Depois que eu vi Breaking Bad, eu falei, porra, não adianta tentar reviver a parada, né? Se eu não me engano, primeira temporada, capítulo 10, tem uma, se eu não me engano é esse episódio, tem uma narrativa, o Saul Goodman, né, que é o advogado, na época ele ainda não tinha esse nome, ele era o Jimmy, esqueci, Hamley McGill, Jimmy McGill, ele explicando como um golpe da moeda lá. Você vai ver aquilo lá, aquilo é um storytelling do caramba. Outros filmes que eu gosto do Tarantino, infelizmente faz tempo que ele não lança nada novo, mas a capacidade que ele tem de criar diálogos que são diálogos que parecem reais, tipo Oito Odiados, quando tinha um camarada, né, que era um general, que foi um general que lutou pela libertação dos escravos na Guerra Civil Americana, e ele era um general negro. E ele está dentro de uma caverna, dentro de uma cabana, com um camarada que lutou pelos sulistas que queriam manter a escravidão. Então esse sulista extremamente preconceituoso e esse general ali negro, que para ele, caraca, era uma afronta. O pai desse camarada que era extremamente preconceituoso, ele foi inclusive um dos capitães da guerra, do qual esse general aí ele lutou. Aí chega uma hora, ele fala assim, alguém fala assim, esse general ele tinha uma carta do Lincoln, tá? E o Tarantino colocou isso no filme ali pra... Eu achei aquilo genial. Aí eu vi essa parada. Aí ele fala assim, o camarada fala, porque você tem a carta do Lincoln. Aí esse camarada que é preconceituoso, lembra? Tava falando sobre logo depois da Guerra Civil Americana, fala, você tem uma carta do Clinton, do Clinton não, do Lincoln. Aí ele fala assim, você tem uma carta do Lincoln, ou seja, ele repete. Cara, a genialidade para fazer um diálogo real como esse, porque geralmente o diálogo dos cinemas, eles são diálogo, resposta, próxima linha. Quando a gente vê esse diálogo, que é o diálogo que dá troca, que é rebuscado, que é vai e volta, um interrompendo o outro, é coisa maravilhosa. Pulp Fiction, esqueci o nome lá do amigo do Sonny Vega lá, que era o Samuel L. Jackson, no momento onde ele tá falando tá com a arma ali no camarada e tá explicando o seguinte, e aí o fulano de tal, então você acha que o fulano de tal é uma... Aí a palavra que ele falou é uma puta. Aí o camarada, não, então por que você tá tentando... Desculpa, tá no filme, por que você tá tentando foder esse camarada? Cara, aquilo é real, velho. Aquilo é uma coisa que alguém faria pra poder... Que assim, o Tarantino é fantástico em diálogos, fantásticos, então são filmes que eu gosto, né? Porra, cara, os filmes, eu busco filmes bons e séries legais também, mas é difícil encontrar. O último que me veio à cabeça aqui do Scorsese, não sei se você assistiu, aquele Assassino da Rua das Flores, estava até procurando aqui, com o Leonardo DiCaprio, que durou umas 3 horas. Não? Bicho, ó, filme de 3 horas, você assiste com prazer, velho. Fotografia animal, diálogo incrível, atuações incríveis, história maneira, do jeito que você gosta aí. Aquele filme que eu falo assim, caraca, porra, 3 horas e meia de filme aqui. Vou deixar animal, cara. Animal, filme. Adorei. Compensa. E uma série que você pode gostar é Ripley. Não sei se você assistiu no Netflix. Tem até um filme, né? Do cara do Ripley. Essa série é preta e branca, mas baita já. A fotografia incrível, os atores melhores ainda. Cara, Ripley. Série. Ripley é de um bandido americano. Tem até um filme com... Acho que é com Matt Damon, antigão. Que eles fizeram uma série disso, toda preta e branca. Fenomenal. A série não começa pelo final, tá ligado? Sim. Porra, é muito bom isso, cara. Ele vai desconstruindo depois como é que chegou no final. Acho genial esse tipo de... Nossa, esses filmes são bacanas.
Muito bons. Já notei os dois. Assassino da Rua das Flores e Ripley. Da Lua. Lua das Da Flores. Assassinos da Lua das Flores, do Lua Scorsese, que das é um filme. Isso. Não sei onde tá, eu assisti no Piratex mesmo. E o Netflix você vai encontrar o Ripley. Perfeito. Muito bom. Muito, muito bom. Vai valer a pena aí com sua esposa. E também gosto de bobeira de vez em quando, tá? Então, por exemplo, quando eu era quando eu era adolescente e tudo mais, eu jogava RPG de mesa, né? Dungeons and Dragons, Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, que era jogo de RPG. Tem uma série que, assim, ela é para você não pensar em nada, para quem é nerd, que gosta de RPG, então é um público bem segmentado, que eu terminei hoje na hora do almoço, estava vendo os 3 capítulos finais de Vox Machina. Não recomendo muito para grande audiência. Isso daí é o seguinte, eu me categorizo como nerd. Eu gosto de RPG. Eu sei o que é Dungeons and Dragons. Tá? Eu entendo o que é um dado de 20 faces. Aí você pode assistir essa série, que senão você não vai gostar. Dado de 20 faces. Esse é velho, hein, velho? Tá denunciando sua idade, hein, Ciro? Não, cara, eu sou de 79, velho. Era a diversão que a gente tinha. Sentar à noite. Teve uma campanha de RPG muito boa mesmo, que foi de praticamente jogada todas as noites, com exceção de entre a semana do Natal e Ano Novo, mas praticamente todas as noites, que foi de novembro de 2008 a fevereiro de 2009, narrando praticamente, a gente se encontrava com um grupo praticamente todas as noites. Eu lembro que essa semana, entre Natal e Ano Novo, a gente não se encontrou, narrado por um amigo meu chamado Ticão. Então, era RPGista mesmo. Eu não peguei essa época, não. Peguei já do joguinho virtual mesmo. Mas eu lembro do Magic, acho que isso precedeu o Magic, né? Magic. Assim, não. Os dois, eles tiveram assim, ó, o Dungeons & Dragons teve a influência do Tolkien, né? Quando o Tolkien, pelo menos é o que dizem. Quando o Tolkien criou o Senhor dos Anéis e tudo mais, aquele mundo fantástico das várias línguas e tudo mais, aí se criou um universo de fantasia. E então, algumas pessoas falaram, caraca, vamos fazer uns jogos sobre isso, que eram jogos de tabuleiro que precisava aí. Aí alguém falou assim, tá legal, em vez da gente simplesmente ficar movimentando as peças, vamos colocar algumas historinhas aqui no meio, que foi onde veio o roleplay, tá? Aí foi mudando ao longo do tempo, então como que vamos chamar isso daqui? Vamos chamar de roleplay game, ou seja, RPG, um jogo de interpretação de personagens, tá? E aí é lógico que houve diversificação para outros sistemas, por exemplo, o GURPS, eu jogava muito Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse, que era de uma outra editora ali, contos fantasiosos, né, que se jogava ali. Então, gosto dessa cultura geek também. Ó, vou te dizer que o Tolkien tinha acesso ao ChatGPT para criar aquilo dali, meu amigo. Ou é muita droga, ou é inspiração divina, ou é o ChatGPT que ele já tinha muito antes de todo mundo nem saber o que é isso. Conta a história, assim, a história dele dizem o seguinte, Tolkien era um linguista, meio que estava um pouquinho frustrado em relação à parte educacional, algumas coisas, ele era muito inteligente, extremamente inteligente. Ele gostava de entender sobre línguas, aí ele foi para a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, e diz a história que ele pegou a febre das trincheiras, né? Porque afinal de contas o pessoal achou que a guerra ia terminar em uma semana e acabou durando um bom tempo lá. Pegou a febre das trincheiras e tudo mais e começou a contar a história do Bilbo Bolseiro. Dizem as lendas que estava criando o Bilbo Bolseiro, eu não sei se era filho, filha, sobrinho ou sobrinha, para uma criança. Que é uma história legal dentro dos livros. Você percebe a infantilidade das histórias. Aí ele, não motivado apenas pela história, mas motivado pela criação de línguas novas, da criação de uma nova língua que não existia, ele desenvolveu o universo, e aí o pessoal que conhece Tolkien, poxa vida, se puder deixar um comentário, cara, a história foi assim, foi assado, se você tá errado, a história foi assim, por favor, deixa aqui, tá? Não, eu não tenho problema algum de estar errado, muito pelo contrário, eu adoro aprender, então, se você sabe a história real, coloca aqui. Aí conta
pelo menos que eu me lembro quando me contaram a história, que aí ele foi desenvolver O Senhor dos Anéis, depois ele desenvolveu alguns outros contos, que foram os contos inacabados do Tolkien, o Silmarillion, mas é meu irmão que me contou essas histórias, né? Eu só li O Senhor dos Anéis e o Bilbo Bolseiro. Meu irmão leu muita coisa. Também era Surreal. inteligente. E aproveitando que a gente está falando de livros e histórias e etc., deixa uma recomendação de livro aí que mudou a sua vida, cara, pra galera que tá escutando. Algo que faça sentido, seja pro momento que a galera tá empreendendo, seja, sei lá, alguma coisa que fez diferença. Eu, por exemplo, tive muita influência do Pai Rico, Pai Pobre. Não sei quem é que teve, né? Teve uma geração que foi influenciada por Robert Kiyosaki. Não sei que livro que mudou a sua vida. Cara, eu tenho dificuldade, por exemplo, puxa vida, livros de copy, Breakthrough Advertising, mas ele mudou a sua vida? Não, ele ensinou uma técnica, ensinou algumas técnicas. É o livro que você recomenda para quem quer aprender copy? Pô, com certeza, tá? Também outros livros, Make Them Believe, muita coisa do Bob Bly, muita coisa do... Putz, sempre esqueço o nome dele, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas eles não foram... Eles foram livros... Oi? Make Peace? Peace, também do Bigodudo lá, sempre esqueço o nome dele, sempre foge. Dan Kennedy. Também tem livros do Dan Kennedy, que são livros legais, mas eles ajudaram em técnicas. Agora, se fala o seguinte, cara, qual o livro que mudou a sua vida? Eu acredito que foi um livro que eu devo ter lido mais ou menos com 7, 8 anos, que contava a história dos Caras com K, que era um grupinho de amiguinhos, livro infantil mesmo, que era um grupinho de amigos que eram detetives que foram enfrentar um negócio que chamava a droga da obediência. Até lembro de uma passagem do livro onde tinha uma menina que estava fazendo uma maratona e estava correndo tanto e ela ia obedecer até morrer e eles precisavam impedir isso, porque foi esse livro que me deu prazer pela literatura. Esse foi o livro que mudou a minha vida. Um livro pequenininho, fininho, passado pela professora quando eu tinha 8, 9 anos, que me falou o seguinte, cara, histórias são legais de ler também. Então acho que foi esse livro que mudou a minha vida. Legal. Inusitado, eu diria. Inusitado. Realmente foge um pouquinho, mas cada um vai ter um gatilho que muda aí, né? Legal. Foi de lá que eu falei o seguinte, cara, ler é legal. Que talvez, ou talvez um outro livro da mesma época que chamava O Diário de Marco Vinícius. Então foram os livros infantis. E aí, não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, tivesse uma filha, o que eu faria? Pegaria esses livros, eu acho que era da editora Vagalume, se eu não me engano. Pegaria esses livros, assim, que são livros de histórias infantis, dá para dar para essa criançada para ler. Tanto é que eu gosto bastante da saga Harry Potter por causa disso. Porque a saga Harry Potter fez com que as crianças voltassem a ler. Eu respeito demais. Não sabia não. Porque bem na linha fantasiosa também, né? A J.K. Rowling criou o livro e tudo mais, virou uma febre, tanto é que virou a franquia de filmes, a gente acabou conhecendo como filme, mas foram esses livros que levaram as crianças na época, e foi muito legal o que ela fez de fazer o amadurecimento entre os livros. O primeiro livro bobinho, li todos os livros, né, para poder entender. Além de assistir os filmes e tudo mais, e tenho muito respeito por esse desenvolvimento, que, cara, olha que legal, uma pessoa conseguiu ajudar a sociedade, fazendo com que as pessoas elas se educassem, né, elas lessem, se entretessem por meio de livros. E eu respeito demais esses autores que contam história para crianças, porque, afinal de contas, se não tiver alguém que se preocupa com isso, para que adulto vai ler? Realmente, né? Caraca. Né? Não tinha pensado sobre isso, não. Verdade. Como eu te disse, o meu esporte preferido é pensar. Deixa um último recado pra galera que tá escutando, alguma coisa que tenha feito sentido pra você, alguma recomendação que você queria dar pra eles, com a sua experiência acumulada aí de 10 anos no digital. A turma que tá escutando no digital. Então... eu acho que assim, eu vou usar uma frase então que eu usei aqui. Algumas vezes você vai se sentir mal porque você fala o seguinte, caraca, eu tô deixando dinheiro na mesa, mas talvez aquele dinheiro não era para você receber. Talvez você não estivesse pronto, talvez você não quisesse fazer aquilo que aquele dinheiro seria necessário para fazer, talvez você não quisesse pagar a contraparte, seja em trabalho ou seja prometendo mais do que você quer entregar, e tá tudo bem. O
O grande ponto é você estar construindo um negócio para que você tenha uma vida legal, sua família tenha uma vida legal, seus colaboradores tenham uma vida legal para você poder pagar bem, eles poderem viver também sem passar aperto, nem necessidade de nada. Você está construindo uma vida legal. E construir uma vida legal, ela depende da continuidade. Então toma muito cuidado, mas muito cuidado. É uma frase do Bruno Gimenez. Tá, que numa guerra de comparação, a primeira baixa é a autoestima. Uma frase excelente. Queria eu ter inventado essa frase. É dele? É dele. Pelo menos eu ouvi dele. Tá? Numa guerra de comparação, a autoestima é a sua primeira baixa. Eu acho essa frase genial. Então toma muito cuidado com a comparação. Vão ter pessoas que vão fazer X coisa, Y coisa, mas faz aquilo que você fala o seguinte: eu estou disposto a pagar o preço. O pagar o preço pode ser crescer a sua empresa ou não crescer a sua empresa, estar próximo da família ou não estar próximo da família, prometer isso, prometer aquilo, fazer isso, fazer aquilo e construir um negócio do qual você tem orgulho. Tá? E aí leva um pouquinho de tempo, continua, faz hoje, amanhã, depois, que é outra frase do Bruno Gimenez, e você vai ter resultados. Tá? E a gente se vê aqui nos próximos 10 anos. E lembra o seguinte, antes das pessoas te darem dinheiro, elas te deram confiança. Então não quebra a confiança das pessoas não, que aí eu vou te ver daqui a 10 anos aqui no mercado também. Agora, se você quebrar a confiança das pessoas ao longo do tempo, você pode até ganhar um dinheirinho, até fazer uma grana, mas de verdade você não vai ter uma vida longa no mercado não. Já vi muita gente sair por causa disso. Em nada, né? Não vai ter vida longa em porra nenhuma que você se propuser a fazer. Essa é a realidade. Pois é, até falo uma coisa no bastidor aqui, porque aí a gente vai falar muito mal de uma pessoa. Perfeito, já vou desligar então. Cian, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade, pelo papo, por ter disponibilizado esse tempo, que eu sei que é precioso, o tempo vale muito mais que dinheiro de algumas pessoas, no seu caso. Então, muito obrigado, eu sei que eu não poderia pagar por esse momento, então agradeço em nome da audiência também que vai escutar, espero que eles tirem bom proveito dessa conversa, como eu tirei. E, cara, eu costumo falar com a galera o seguinte: a gente se fala daqui a 100 episódios. Daqui a 100 episódios eu te chamo pra gente marcar. Vai ser outro CIA, vai estar com GPT-10, a gente vai ter um robô aí do seu lado escrevendo, vai ser doideira. Então, fechado. Bora ver. Beleza? Então é Boa. isso. Encerrando em 3, 2, 1. Valeu!